Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 196. Eu sou André Cantoni, ao meu lado a voz da consciência, Joyce Morastoni. Tudo bem, Joyce? Olá, Blumencasters, tudo bem? Episódio especial hoje, né? Muito especial. Vamos fazer uma retrospectiva? Retrospectiva 2023, né? Com quem, eu acho que de forma mais, assim, intensa, né? Acompanha, não tem como ser diferente, né? Não Senão, tem como. O prefeito, né, da nossa cidade aí. Foi realmente, né, um ano muito intenso. Estamos aqui meio cansados. Imagina ele. É o olhinho já baixa, assim, ó. Mas, e pela terceira vez, né? Que também é uma novidade, né? Quem vem três vezes tem que cantar uma música, é isso? Já passamos para a assessoria dele. Depois queremos saber se ele foi brifado sobre isso. Ele vai ter que cantar alguma música aí. Porque no Fantástico é assim, né? Quando faz 3 gols, pede música, né? Aqui é diferente. Canta uma música, entendeu? Só um versinho ali e tudo mais. Vamos ver se ele tem esse gogó afinado aí, ó. E 3 vezes, né? E aí também tivemos ele, então, em 2 estúdios. No estúdio lá da CRC por 2 vezes. Aqui, então, pela primeira vez, né? E no ano que vem, que vai ser, né, o 4º episódio, né? Porque ele se comprometeu todo ano de vir aqui e falar, né, como é que foi o ano. Vai ser num outro estúdio. Que bacana, né? Ver a evolução da cidade, paralelamente também, né, com o Blumencast. Isso é muito legal. E também já, de antemão, agradecer, então, ao prefeito Mário, porque a gente já tinha desistido de te convidar esse ano, porque foi tanta troca de data, tanta agenda, né, tanta coisa intensa, e mesmo assim o senhor lembrou e falou, quero ir lá no Blumencast, então, né, para manter esse meu compromisso. Poxa, chega até a arrepiar, assim, porque é emocionante saber que o senhor lembra até de detalhes tão pequenos, né, como esse do nosso acordo, digamos assim, né, de estar vindo aqui todos os anos. Então seja muito bem-vindo, prefeito Mário. Bom, primeiro eu quero agradecer a André, Joyce, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui com vocês mais uma vez, né? A voz da consciência, né? Sempre é bom, eu digo lá em casa, a minha amada sua é minha voz da consciência também, apesar dela não aparecer assim, a não ser nos vídeos no domingo, mas ela é a minha voz da consciência também, que me ajuda, me carrega, né? Mas é uma grande alegria poder estar aqui, compartilhar. Eu tenho certeza, é uma das tarefas minhas poder fazer prestação de contas daquilo que a gente desenvolve enquanto prefeito da cidade, esclarecer em especial aquilo que as pessoas têm dúvidas, detalhar um pouco mais e o podcast dá essa oportunidade da gente aprofundar um pouco mais as entrevistas, não desmerecendo, pelo amor de Deus, né? Senão o pessoal que vai escutar vai dizer que polêmica, né? Tudo desmerecendo alguém, mas na rádio às vezes você tem 1 minuto, 2 minutos para dar uma resposta, porque ele já quer ir para a próxima pergunta, então tu acaba sendo muito superficial na resposta, não consegue às vezes nem explicar o porquê contextualizar, daquilo, né? Exatamente, então é bom que a gente tenha essa oportunidade para detalhar, para se aprofundar, por isso eu gosto de estar aqui com vocês e trocar ideias, conversar, enfim, inclusive não temos pauta, né? A pauta é que ela vai surgindo e nascendo livre, aí, né? Isso é muito legal e é muito legal ter o prefeito Mário assim, porque é um cara que desde a primeira vez sabe assim, não tem roteiro, pode perguntar o que quiser, eu sou testemunha disso. É muito legal realmente, assim, o papo sempre é muito aberto, sabe? O que vier veio, né? Isso aí. Então, polêmico ou não tem problema. Exatamente. Isso é muito legal, sabe? De saber, né, que um gestor público no cargo, né, de prefeito, né, aqui do executivo da nossa cidade, se dispõe, né, a conversar sobre tudo, qualquer assunto, é muito legal e isso mostra uma grande transparência, né, que também é uma das marcas aí, né, do governo do senhor. Então, gente, antes de mais nada, já deu para perceber, né, que vai ser um papo super legal aqui. Papo, então, né, Prefeito Mário 2023, aqui contando um pouquinho sobre essa retrospectiva da nossa cidade. Se inscreva no nosso canal, né? Já ative as notificações, o sininho. Temos um canal de cortes, então também se inscreva lá no nosso canal de cortes, que é o Cortes do Blumencast. Siga também a gente nas redes sociais, @Blumencast, para conhecer o que há de melhor na cidade de Blumenau. Sempre também, né, tudo que vai acontecendo aqui na cidade, né, que é tudo muito intenso, tem tantas coisas bacanas que inclusive a gente vai conversar um pouquinho mais de forma aprofundada. Mas também temos aí, né, muitas curiosidades sobre a cidade. Eu sei que o prefeito adora as curiosidades aí da história de Blumenau. Estava conversando em off aqui com ele que sempre que a gente presencia
uma oratória dele, né, um testemunho dele, ele sempre consegue contextualizar a história de Blumenau para aquele momento, e eu, né, como apreciador, pesquisador da história, amante, né, da história de Blumenau, fico super feliz, né, que a gente tem um prefeito que conhece a história desde lá, né, de antigamente, desde a época da colônia, e consegue contextualizar, que é uma coisa que a gente faz muito aqui também, né? A gente contextualiza, sempre traz para o presente e sempre dá uma ideia do que talvez possa ser o futuro, né? E sempre, né, com aquela pegada positiva, porque de coisas negativas já temos bastante, então a gente sempre gosta de trazer as coisas positivas aqui. Temos o clube de membros, né? Sim. Os capivaras, né? Então, carinhosamente apelidados aí de capivaras. Então, se você gosta, né, do nosso trabalho e quiser apoiar financeiramente, né, mensalmente aí, a partir de R$ 7,99. Isso mesmo. R$ 7,99 você pode se tornar um capivara, tem as vantagens aparecendo aí na sua tela. Ou então R$ 14,99. Isso. Capivara dourada, tá? Inclusive temos uma capivara aqui bonitona que tem uma parecida lá no gabinete. No gabinete, aí, tá lá na mesa do centro, lá no sofá. Lá. Que legal. Eu lembro quando o senhor ganhou, eu falei, eu quero uma capivara dessa aí igual. E aí esse ano a gente ganhou. E é top. Bonitona, né? Bonitona. Eu acho que não é o símbolo não oficial, é o símbolo oficial, mas popular né? Acho que para as pessoas não tem símbolo melhor do que esse. Se fosse fazer uma votação hoje, eu acho que... Disparado. Verdade. Mas enfim, faz parte, são os momentos da cidade, né? E a gente tem que respeitá-los todos, né? Exatamente. Acho que todos nós temos uma história, a Capivara tem uma história aí com a cidade de Blumenau, não só, mas em especial conosco. Com certeza. As pessoas têm um carinho gigante por elas aí, sempre... andando conosco no meio da cidade. Exatamente, na beira-rio, e o pessoal sempre gosta, né, de fotografar, de fazer vídeo. Coincidentemente ou não, elas estão muito lá no Dr. Blumenau, acho que estão matando saudade dele lá no mausoléu, lá. Estão lá do ladinho do mausoléu, direto lá. Se você quer ver elas, quase, especialmente quando eu era vereador, a gente caminhava muito ali naquele local, chegava ali, esse capivara estava na frente do mausoléu, pastando ali um pouquinho, comendo um capim, ali deitado no sol. Que bacana, interessante, né? É muito bacana. Às vezes, eu acho que uma vez até gravaram um vídeo que a banda municipal estava fazendo ensaio ali na frente do mausoléu e estavam umas ali andando. Elas estavam ouvindo a música e estavam ali perto. Gente, né? Então, esses são os recados. E aí, né, por último... E agradecer demais aqui, então, né, os nossos patrocinadores. A primeira, né, que a gente sempre gosta aqui de enfatizar é a Premier Soft. Inclusive, o prefeito foi na inauguração da Premier Soft, que aconteceu, acho que em janeiro. Que ambiente legal, né? Animal, né? Eu disse para ele, será que tem vaga quando acabar o meu mandato de prefeito aqui? Já me escalei para trabalhar lá. Sensacional, né? Super bem feito, muito né? Legal, muito legal. É um ambiente, assim, que eles realmente criaram jovens empreendedores, né? O João... O Rodrigo. Foi muito também, né, bacana o discurso que o senhor deu lá naquela noite. E jovens empreendedores e focado numa coisa também que a gente vai abordar aí, que é tecnologia, né? Blumenau aí sempre foi uma referência, né? E cada vez lutando mais para se manter destaque, né? E será que você sabe quando surgiu e quando eu diria assim, se fortaleceu esse processo da tecnologia em Blumenau, quem foi o responsável, né? Então acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso depois. Exatamente. Tem já no Blumencast, tá? Mas a gente pode abordar aqui também um pouquinho. E também, né, agradecer a Lavô Blumenau, a gente que sempre fala aí sobre empreendedorismo e pioneirismo. A Lavô Blumenau é a primeira lavanderia de autoatendimento da cidade de Blumenau. Então tem tanto lá na Ponta Aguda, anexa ao posto GG, quanto lá na Avenida Martin Luther, anexa ao posto Meta Linear. Também agradecer ao Plano Boa Vida, recém aí completou 25 anos, né, de história. Plano Boa Vida que é multivantagens para sua família, plano de assistência funerária 24 horas. Também aí tem telemedicina 24 horas, que é uma novidade também, né? O Plano Boa Vida está sempre buscando evolução e é um grande destaque também. Vou fazer um merchan, parceiro do Natal também. Parceiro é verdade, Natal, que legal, né? Lá da parte do Papai Noel. Verdade, Plano Boa Vida é parceiro do Natal em Blumenau. Isso aí. Bem lembrado aí, ó. Prefeito é assim, tá ligadaço sempre. Eu gosto de agradecer os parceiros da cidade. É verdade. Né? Todos são, né? Mas Sim. aqueles que ajudam, investem adiante aí Com no certeza. Natal, na Páscoa, tem que ser Faz reconhecido. sentido. Boa, prefeito. E também Unifique, né? Então, eleita aí a melhor internet do sul do Brasil, é patrocinadora aqui do Blumencast. E também, né? Aí, ó, prefeito, vou deixar contigo. Da Oktoberfest, da Praça da Estação, né? Dois momentos importantes da cidade, a entrega da Praça da Estação e Praça da Estação Unifique. Isso. Né? Tem que falar isso ainda, né? Name rights, ó. Tava lá na concessão. Isso.
E também, efetivamente, foram grandes parceiros na Oktoberfest, confiaram, né, na Oktoberfest desse ano. Verdade. 5G está rolando aí, já está pegando, né, em grandes pontos da cidade e graças aí, né, à tecnologia da Unifique, tá? E para finalizar, então, Porto Madeiro, Madeiro Home Design, né, que é uma loja fantástica de móveis, poltronas, colchões, sofás. O prefeito estava falando ainda sobre a nossa mudança, né, no off aí. E, obviamente, que teremos aí, né, um novo sofá bacana para nossa sala que a gente vai comprar lá na Madeiro Home Design, que fica lá na Rua Bahia, bem pertinho da Cristais Blumenau. Certo? Vamos que vamos? Prefeito Mário Hildebrand. Vamos lá. É isso. Qual é a primeira pergunta? Olha, não sei se é a primeira pergunta ou primeira constatação. Que aninho complicado, hein? Sim, realmente foi um ano desafiador. Desafiador. Eu não chamo de difícil. Sim. Ontem eu estava refletindo sobre isso, inclusive, né? Ontem de manhã eu estava num evento, tem um grupo de mulheres que se reúnem, que é coordenado pela minha amiga Sandra, e que acontece numa região aqui em Blumenau. Ela não me deu autorização para falar, então. Mas é feito em casa, né? Eu vi nos stories isso, lá. Então, eles se reúnem lá uma vez por semana e aí todo final de momento, todo de ano me convidam, eu e a Su, para estarmos juntos lá. E aí tem uma mensagem do missionário Dino, que trouxe uma mensagem importante. Ele falava sobre essa questão das dificuldades, né? E que Jesus é um oleiro, né? Que a gente é a massa, né? Que o barro que é moldado, né? E que ele falou, inclusive, que quando a gente quebra, ele remenda com ouro, ou seja, a gente acaba tendo essa possibilidade. Mas isso é uma longa história, não vou me adentrar muito nisso aqui, mas aí veio à minha mente os desafios desse ano, né? A gente teve muitas lutas e desafios, mas eu diria todos eles superáveis, né? É claro, com as nossas dificuldades do dia a dia, mas e às vezes o pessoal me pergunta: mas prefeito, como é que você vê isso? Bom, eu fiz campanha para isso, né? Eu fiz campanha para cuidar da cidade e lá não tinha se era bom ou era ruim, né? Então faz parte do processo. Nós tivemos as enchentes, nós tivemos os deslizamentos, nós tivemos a suspensão da Oktober, nós tivemos, infelizmente, o atentado na creche. Então nós tivemos alguns percalços que não foram muito fáceis, mas eu digo sempre que Deus, no meio disso tudo, nos deu graça para podermos terminar o ano bem, né? Vamos pegar aqui agora essas 6 enchentes que a gente teve. E poucos talvez sabem, mas foram 600 deslizamentos, né? Menores e maiores, e nenhuma vida perdida. Exatamente. Né? Então acho que só isso vale a pena. Exatamente. Né? Ninguém perdeu a vida nessa situação. Nem nos deslizamentos e também não em afogamento. Nenhum desses né? momentos. Né? Então, se a gente olhar, a gente foi muito protegido. Né? Aquela casa que caiu lá na Velha, caiu com a família dentro, graças a Deus que era uma casa de madeira. A casa caiu, ela quebrou, acho que a clavícula lá, mas do mais... Né? Muito diferente de 2008, isso, né? Então, eu quando fui ver alguns locais que eu tinha visto em 2008, porque em 2008 eu era o secretário de assistência social, eu confesso para vocês que no primeiro momento ali no meio, acho que era na terceira enchente, e aquelas fissuras se abrindo novamente, aqueles problemas acontecendo, e num lugar onde tinha morrido 5 pessoas, né? Eu me arrepiei e fiquei, era um sábado, eu fiquei assim até... meio que paralisado no momento, né? Pelo desafio, né? Não era a Carol que estava comigo, era a Chara. Então, para mim foi muito difícil aquele dia. Parecia assim, será que vai acontecer tudo de novo, né? A gente está no meio desse processo. Quem viveu aquela situação se preocupa, né? E acabou não acontecendo aqui, mas aconteceu algo, não digo semelhante, mas com uma intensidade para aquela região muito forte, né? Em Braço Trambudo, Trambudo Central, aquela enxurrada de final de semana lá, de um dia, né? Que foram não sei quantos milímetros, mas que acabou destruindo aquelas pequenas cidades. Quem conhece as cidades lá sabe o que isso significa. Então, a gente lá eles viveram um pouco o que a gente viveu aqui. A chuva acabou chovendo um pouco mais lá do que aqui. Sim. Então, mas no mais, acho que tivemos desafios, percalços, e vencemos todos eles. Claro, a conta para pagar não é fácil, né? Esse às vezes o pessoal diz: prefeito, quando vai fechar esse buraco? Não é um buraco, né? O problema daquilo lá muitas vezes é mais complexo. Precisa ter uma obra de engenharia estrutural, né? Estrutural, não é só enfiar pedra no buraco, né? Porque daqui a pouco vai afundar de novo, vai trazer o problema de novo, né?
Então, são coisas que às vezes são complexas. Vamos pegar aqui um exemplo. Tem uma situação ali na Rua da Teca, eu esqueci o nome dela. Sim, né? mas não é... Rua Paulo Quinge, bem na frente da Teca ali tem um buraco. Mas há tempos, né? Há tempos. Mas nós estamos trabalhando por baixo. O pessoal não percebe. Exatamente. Nós estamos fazendo uma escavação que nem tatu, literalmente, colocando e consertando a tubulação velha para chegar lá e fazendo uma nova do lado, paralela, para dar vazão suficiente. E não dá para cavar ali, porque ali são 9 metros de profundidade. Então tu não consegue cavar um buraco a 9 metros. Até consegue, mas toda a estrutura de proteção que tu tem que ter, não tem máquinas com braços suficientes, então tem que fazer por baixo da terra. Caramba. Então são algumas coisas que é só fechar o buraco, prefeito. Né? Não é só fechar o buraco, tem muito mais coisa. Além do próprio desafio em si da obra, vocês, de certa forma, né, o governo, a prefeitura tem que lidar com aquela propaganda negativa, né? Muita gente lá dentro daquele buraco, falando, marcando, né? Isso, a opinião de quem não conhece a realidade, né? De quem trata com superficialidade. Isso, mas eu acho que a gente tem conseguido levar com transparência, com responsabilidade para as pessoas, né? Eu não estou aqui para agradar, né? Eu estou aqui para fazer o melhor. Eu acho que é esse o meu desafio. E o melhor, eu penso que resolve o problema e agrada no final todos, né? Então, nem sempre o tempo é nosso amigo nesse momento, né? Porque de acordo com o que as pessoas entendem, né? Então, a gente precisa buscar e exercer o nosso papel de buscar a melhor solução. Meu prefeito, sério mesmo, assim, o que eu mais fico de cara é com essa questão da rede social do senhor, assim, porque coloca uma coisa lá, pode ser boa, pode ser não tão boa, e o negócio é punk, assim, muitas vezes é punk. Claro que tem muita gente, né, que agradece, que entende, que incentiva, mas, cara, tem muita gente, assim, de maldade mesmo. Mas já melhorou muito, né? Já vencemos muitos desafios. Acho que no início era pior, porque as pessoas talvez não nos conheciam, né? Então, até a gente conseguir conquistar a credibilidade e com responsabilidade levar as informações, né? Inclusive eu sofri até ação judicial porque eu tinha rede social, né? Sim, então, lembro disso. Teve o pessoal que entrou na prefeitura e fez todo um lá, porque a gente tinha, e na realidade as pessoas não querem falar com a prefeitura, as pessoas querem falar com o prefeito. É um canal direto, É um canal direto. Então, antigamente, os prefeitos mais antigos faziam lá o dia de atender a população, fazia aquela fila na frente da prefeitura, ia lá, ficava o dia inteiro esperando, né, para chegar lá 3, 4 minutos com o prefeito, ele anotava a demanda. Hoje a demanda é a hora que tu quiser. Como né? o senhor falou, e pra gente ficou gravado na velocidade do WhatsApp. É isso aí. Então tá lá, na velocidade do WhatsApp, a pessoa entra com a demanda e a gente vai trabalhando, encaminhando, tratando cada uma, né? A gente conversa com a equipe, vai delineando, encaminhando, cobrando dos profissionais, até porque por mais que eu queira, por mais que o secretário queira e a equipe queira, a gente não consegue enxergar a cidade inteira. Né? Não consegue adentrar no processo de ver o que está acontecendo. Não tem como. Né? Às vezes, esses dias eu brinquei com alguém, aí alguém disse, prefeito, o senhor não viu aquele problema lá naquela secretaria? Eu disse, não. Mas como o senhor não viu? Aí eu perguntei para ele, quantos filhos tu tem? 3. Onde é que teus filhos estão? Não, por que, prefeito? Não, só me diz onde é que teus filhos estão. Eles eram adolescentes, mais jovens já. Não sei. Pois é. Como é que tu não sabe onde estão os teus filhos? Como é que tu queres que eu saiba o que as pessoas estão fazendo em todos os cantos da prefeitura, sabendo que tem 9 mil funcionários? Exatamente. Né? Só o Jaime é onipresente aqui em Blumenau. Só o Jaime. Até quando ele viaja, ele fica onipresente. Meio impressionante, né? Então, é isso. Então, essa é a realidade. Sim. Então, a gente tenta acompanhar, eu acompanho das pequenas às maiores obras, eu tenho... só para vocês terem uma ideia, eu raramente uso assinatura digital, né? Não porque eu não gosto disso, mas porque eu ainda gosto de pegar o papel e ler o que eu estou assinando, de tentar... Claro, eu não consigo acompanhar o processo, se aquilo lá foi feito, eu acredito no meu jurídico, né? Na minha equipe, que aquilo lá foi feito certo. Mas essa obra é da onde? Isso aqui é para quê? Isso aqui é quanto? Vai fazer isso aqui? Não, isso aqui eu já barrei algumas coisas assim, né? Então, não porque era errado, mas porque eu não concordo com o investimento naquela área. Isso aqui eu não quero que faça, né? Então... E também isso é o que dá
essa base, esse embasamento para o senhor também conseguir falar sobre tudo, de tudo. Sim, de né? conhecer o que está acontecendo em cada um, pelo menos o geral de cada uma das secretarias. O senhor está muito antenado nas coisas, né? Sabe assim até com muita profundidade, principalmente, né, falando de obras, mas enfim, todas as secretarias, todas as áreas, o senhor consegue falar com muita propriedade, não precisa de um secretário, às vezes só na iminência do senhor estar viajando, tá fazendo qualquer outra coisa que um secretário vai representar, mas muitas vezes e sobre N assuntos a gente viu na TV, na mídia, na imprensa, o senhor falando sobre qualquer assunto, né? E eu gosto, especialmente quando é ao vivo, né? Uhum. Eu gosto, por exemplo, quando tem algum problema que precisa falar, eu faço questão de ir ao vivo na TV e na rádio, porque eu penso que ali você consegue responder com mais propriedade, né? Com mais tranquilidade em relação a isso, né? Até porque eu sempre uso a verdade. Então, contra a verdade não. E contra fatos não há argumentos, né? Então, eu gosto de trabalhar assim. E, claro, isso exige da gente envolvimento, né? De responder às vezes centenas de mensagens por dia, de ler as mensagens, né, na rede social, de discutir com a equipe as respostas, de pensar no que a gente vai postar hoje, né, do que o impacto que isso vai ter. Então a gente tem um trabalho bem bacana nesse sentido também. E claro, com uma equipe boa você consegue desenvolver isso. Aí, ó, Carol tá dentro, então. Não. Tem mais? Eu sempre brinco, né? Tem o Júlio Augusto, que é o procurador-geral, que é o meu filho mais velho. A segunda filha é a Carol, depois vem minhas duas filhas. Né? Porque vocês convivem muito mais, né? Exatamente. O dia todo, né? E ainda falando da rede social, quero fazer um parênteses aqui, porque prefeito, apesar da idade, assim, né? Que o senhor não se ofenda com isso, assim, mas o senhor é um prefeito muito atualizado, assim, né? Aquele negócio do bota colete, tira colete, foi sensacional. A equipe ajudou. E é isso que eu digo, né? Bem assessorado né? A gente está falando aqui como criadores de conteúdo para a internet que somos, né? Então é muito legal, porque óbvio que o senhor não vai fazer isso sempre, mas de vez em quando, para dar aquele respiro, e tinha tudo a ver com a atualidade, né? Com o momento, aproxima. Né? Não é só o prefeito carrancudo que precisa falar sério o tempo todo. Não, é o prefeito também que brinca, mesmo numa situação, né, mais difícil. Mas era o que a gente estava vivendo, né? Sim. Pô, coloca colete, tira colete, vai ter enchente, não vai ter enchente, tudo mais, né? E então esse equilíbrio é fantástico. Inclusive ontem eu vi aquele post sobre as 5 perguntas do Spotify lá, né? Não são fáceis as perguntas. E realmente aquelas são as mais corriqueiras, né? Qual que era a primeira? Quando que vai ter praça no meu bairro? Aí se ia ter. Como é que tá a Amada Sul? Isso, se vai ter aula quando chove. Não, a primeira pergunta, quando dava enchente, a gente já não aguentava mais, né? A água começava a subir, vai ter aula. Mas nem subiu ainda. Né? Eu fico pensando, é o pessoal que não quer ir, não quer mandar os filhos, ou o pessoal que está muito afim de ir, né? Ou quem não quer dar aula também. Também não quer dar aula. Outro lado. E nas lives lá, é impressionante. É o que mais vinha nos comentários, era isso, assim. E assim, todo mundo, quando tem enchente, tem que também ter a liberdade de avaliar se é complicado chegar com o seu filho e não ir, né? Então, a gente orientava para não ter avaliação naqueles dias, então ninguém foi prejudicado em relação a isso, né? Claro, se o filho faltou a metade do ano, aí quer faltar, aí também não dá para... Aí não pode botar a culpa na enchente, aí né? não dá para botar a culpa na enchente, então esse é o outro lado. E ainda falando das redes sociais, psicologicamente, eu percebo que o senhor é muito forte psicologicamente nessa questão, dos comentários negativos e tudo mais, né? É isso mesmo? O senhor aprendeu a lidar com isso? Hoje realmente está menos, né, do que no começo? Eu já falei aqui um pouco da minha história de vida no Serene, né? Então, eu morei 8 anos dentro do Serene, e trabalhei como voluntário 3 anos. Foram aí cerca de 11, 12 anos diretamente envolvido com recuperação dependente de álcool e drogas. E dentro do Serene, a gente precisa aprender a ter equilíbrio. Porque lá, eu cheguei... Quando eu comecei a trabalhar, hoje não acontece mais assim, porque evoluí, melhorou bastante. Mas quando eu comecei a trabalhar lá, eu cheguei a ter um dia de folga no mês. Então, trabalhar para mim é normal. Eu gosto de trabalhar. Então, eu vim da roça trabalhando, então eu chegava a ter um dia de folga. Mas a gente chegava a ficar, às vezes, quando os outros tinham folga, eu ficava no final de semana, ou de sexta até domingo à noite, sozinho com 70 dependentes de álcool e drogas, com a cozinheira lá e tal, mas que era o coordenador. Aí você tinha que decidir,
né? Decidir o quê? Se o cara podia sair, se o parente podia entrar, se o cara vinha e não passava pelo bafômetro, tinha que dizer, olha amigo, pega a mochila e vai embora. Então a gente tinha uma série de desafios de decisões para serem tomadas. E você tinha que manter o equilíbrio, né? Não adiantava você perder a tua compostura, vou usar aqui essa expressão, até porque se eu brigasse com um, eu tinha 70 contra mim, né? Então não resolveria, por mais que eu tivesse razão, né? Por isso eu digo sempre, a razão nem sempre é a solução, né? A solução é o tempo com a razão. Então eu acho que essa é a lógica, por isso eu digo, as redes sociais evoluíram, né? Temos ainda desafios. Agora vamos entrar em ano eleitoral e quando está nessa véspera aí vem os críticos de plantão da oposição e criticam apenas porque são oposição, não porque foi feito errado, não porque não até gostam do trabalho, mas querem uma nova palco. Linha partidária, outra, e faz parte do processo aí criticam. Então isso também a gente precisa separar o joio do trigo, né? Então faz parte desse fato, mas no geral a gente não olha muito e vai para frente. Que massa. Prefeito, falando então, né, já que a gente citou algumas vezes a enchente, que é uma velha conhecida, né, do blumenauense, aí, mais de 100 batemos 101, né, infelizmente, mas faz parte da nossa história. Qual que foi o momento mais difícil? O senhor chegou a chorar nesses dias aí, assim? Eu acho que o momento mais difícil foi quando eu fui ver lá na Velha aquela situação lá, né? Mas nas enchentes eu acho que foi na quinta enchente. Aquela do feriado ali. Não, essa foi a sexta, anterior. Aquela, eu não lembro mais o dia. Eu não sabia mais se era sábado, porque não tinha sábado, domingo, sim, feriado. Era todo então dia trabalhando. A gente se perdeu, eu me perdi, mas eu sei que quando começou a enchente, eu desci a escada lá, eu olhei para fora e digo, eu não sei se eu vou aguentar mais uma, né? Às vezes eu parei um pouco, respirei, pedi força para Deus e até porque naquele momento estava tão indefinido se ia dar ou não ia dar, e aí você precisa ter segurança em informar as pessoas. E era umas 8 e pouco da manhã, e eu precisava a gente tinha programado fazer uma live, acho que era meio-dia, muito próximo a isso, ou não gravar um vídeo, então eu precisava ter instrumentos e informações para dar a informação correta. Vai chegar próximo de tantos metros, né? Então essa era a minha preocupação também, né? A gente sentar com a equipe, debater com a equipe de meteorologistas, com a equipe que estava lá fazendo a previsão do nível, e olha, olha, prefeito, acho que pode dar 8,5, 9, tá, mas qual é o número seguro aqui que a gente pode informar? Olha, então vamos o número seguro aqui até 10 metros, se não houver nenhuma alteração, o pessoal pode se preparar, né? Então a gente sempre trabalhava. Então esse acho que era a quarta enchente, a quinta enchente foi a mais difícil. Foi a mais difícil. Na questão assim de ser cansativo, exaustivo. Cansativo, e aí você olha e diz, mas quando é que vai acabar, né? Então imagina as pessoas, mas a gente que está ali no meio do fogo cruzado fica... Como se fosse o Rocky Balboa lá, né? Tomando porrada de todo canto lá. Mais um round, né? Mais um round. Mais um round. Então tu vai lá... E é isso, né? Tu tens que viver round a round, né? Tu não pode ficar sofrendo de véspera, pensando quantas mais vão vir e tudo mais. Isso. Aí quando eu pedi paz para Deus, eu disse, preciso de sabedoria, discernimento, fiz uma oração e em poucos minutos me recompus, como diz outro. Buscou equilíbrio e ele te deu, né? Respirando, exatamente. E de novo, né? Eu fico imaginando essa questão da pressão, porque a imprensa busca por informações para... E com razão. E são vários veículos, né? Não só rádio, TV e tudo mais, mas cada um tem uma emissora diferente, que o senhor tem que dar essa resposta e às vezes é um tempo muito curto, porque a informação precisa ser muito ágil, muito rápida, né? Então, às vezes é isso. O senhor está buscando a informação, os dados com a equipe técnica e já tem muita emissora batendo na porta lá falando, e aí, prefeito, o que vai ter? Mas eu acho que a imprensa conseguiu compreender o nosso modelo também, né? Então eles também, vai ter live, então na live a gente dá, vai ter gravação, vai pegar ali. Então, legal. Claro, tá quando bem é sinérgico. possível a gente antecipa, né? Então tem dado certo, funcionou, o pessoal compreendeu também o processo. Eu não vejo hoje problema de relacionamento com a imprensa em relação a isso, muito pelo contrário, né? A imprensa é um forte instrumento de informação. Para combater a fake, né? A fake news, a informação
desequilibrada, né? Então a gente viveu a desinformação, muito, né? Eu dizia, não é bem desinformação, é desequilibrada mesmo, porque às vezes vinham os vendedores de tragédia, né? Eu acho que a enchente vai dar 15 metros, né? E aí tu vai lá... Mas aí o senhor fala isso, né, na questão do público leigo ou dos técnicos? Porque tivemos técnicos falando catástrofes também, né? Os dois, né? Nós Concordo. tivemos gente indo lá no lado do rio, fazendo vídeo, dizendo que nunca tinha visto isso, então... Mas não é isso que resolve, a gente tem que, se der 15 metros, a gente vai avisar que vai dar 15 metros, não tem um motivo de esconder, né? Mas a gente precisa ter a informação que vai dar 15 metros, tu não pode simplesmente chegar lá num cenário de astrologia, né, e dar essa informação, né? E por mais que às vezes tenha pessoas que queiram prever, quando você não está aqui na cidade, são uma série de variáveis para você ver a questão do nível do rio. Quanto choveu no Rio Benedito, né? Quanto choveu no Rio Hercílio, né? Quanto choveu ali no Planalto Norte, choveu na cabeceira ou não choveu, que é o Rio Hercílio, quanto choveu no Planalto aqui, no Rio Benedito, tudo isso, né? impacta aqui. É isso, quanto choveu lá em Itaió, em Rio do Sul, tudo isso impacta aqui, e tudo isso tem um tempo, né? Quanto choveu em Blumenau, dependendo da chuva em Blumenau, ela pode dar 30, 40 centímetros, 50 centímetros no rio em 1 hora, né? Então depende como ela caiu, depende se o solo está saturado. Então tudo isso são variáveis que são necessárias ser computadas, né? E você analisar pode dizer, eu acho que em Blumenau deve chegar a 12 metros. Né? Essa última que não deu enchente, disseram que Blumenau vai chegar perto de 8 metros. Né? Não chegou, deu 6 e alguma coisa. Então, eu acho que é esse o ponto que precisa ter o equilíbrio na informação. Tanto que a gente não fez nem live, não fez nada, né? Fez a nota meteorológica porque não apresentava risco, a não ser deslizamento. Né? Esse sempre é o desafio. E teve alguns nessa última, né, de ruas e tal. Então, os deslizamentos são aqueles que num solo saturado, com 20 milímetros, com 10 milímetros, 50 milímetros, podem acontecer. Então, às vezes, é aquele negócio que está só pendurado num barbantezinho ali, que vem aquela água e pronto, acabou. Né? Desceu. Então, a gente não tem controle sobre isso. Por isso, é sempre as pessoas que moram em áreas potenciais que Blumenau tem de sobra, né, precisam tomar cuidado. Então, quem viveu 2008 viu o que aconteceu no centro da cidade, viu o que aconteceu nos bairros, sabe que esse é um risco para toda a cidade. E aquele negócio, né? Hoje ninguém tá salvo, né? Porque tu mora em área baixa, longe de morro, tu pode estar alagado. Tu mora em área morro, tu pode ter... Isso. Existem algumas áreas que você tem uma segurança maior, né? As Itopavas, por exemplo, né? Olha, o valor do imóvel agora vai valorizar aí com esse testemunho do prefeito. O Salto do Norte, região oeste, né? Então, são áreas que tem até o próprio bairro da Velha, em alguns pontos, né? É uma geologia mais segura. Uma geologia mais segura, né? Isso aqui eu estou fazendo de experiência de dados históricos, né? Históricos, né? Agora, se você vai para a região do Garcia, Progresso, ali tem situações que são históricas também. E que algumas obras já foram feitas para minimizar esses impactos, mas tem coisas que vão continuar estando lá e que vão continuar aparecendo. Eu tenho dito sempre que em Blumenau tem duas coisas certas, né? Enchente e deslizamento. A gente só não sabe quando e onde, né? Então elas são certas. Agora, para isso a gente tem que estar preparado para responder e orientar as pessoas para que elas tenham segurança na tomada da decisão delas com base na nossa informação. Então, a informação é a chave para a proteção da cidade. Quanto mais informado as pessoas estiverem, melhor será para a tomada de decisão. Então, a gente tem que ter... Por isso, eu combato muito a questão das informações catastróficas, né? Sim, exageradas. Exageradas. Então, elas precisam ser dadas com responsabilidade, né? Eu não dou informação para buscar like, né? Eu acho que esse é o ponto importante. A minha informação que está lá na rede social, minha, da prefeitura, não é para buscar mais like, né? É para trazer a proteção para as pessoas. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto. E é uma linha tênue, né? Eu sempre tento fazer esse exercício de me transferir para a pele, né, do prefeito, assim, porque é impressionante, porque se tu fala de menos, o prefeito foi omisso, se tu fala de mais, tu tá alarmando a população, né, então é uma linha muito tênue, né, vive no fio da navalha, e claro que isso depende de pessoa para pessoa interpretar, né. Mas vamos pegar aqui uma informação, vou compartilhar isso com vocês. Quando deu aquela enchente que nós desmobilizamos a Vila Germânica, o Estado preveu 12 metros, né, nós prevemos 11.
Mas no meio de uma crise, tu não discute. No meio da crise, tu protege. Nós assumimos a previsão do Estado, nós já tínhamos feito uma análise, eles não estavam errados, mas no espaço, a base inicial do cálculo deles, o rio já estava para nós mais baixo, eles usaram uma metragem mais alta. Entendi. Então, mas no meio da crise, tu não vai discutir se eles estão certos ou estão errados, vão proteger até 12 metros. Com 11, nós não precisávamos desmontar a Vila Germânica. Tanto é que, no final das contas, não chegou, não pegou lá. Né? Deu 10,76 ou 10,26, eu não lembro mais. É tanto número que 10,70. Né? A gente saiu, eu estava subindo para gravar o vídeo para dizer para o pessoal se preparar para 11 metros. Aí veio a previsão do Estado, 12. Né? Então, naquele momento, nós assumimos a projeção do Estado, né? Fizemos um estudo dela, né? Eu disse, 11, mas vamos manter 12. Eu disse, não, o Estado fez 12, mantemos 12, até porque aqui as pessoas precisam de responsabilidade. A responsabilidade é manter a segurança. Então, pode ser que, além disso, eles tenham uma outra informação que a gente não enxergou, então é 12. A gente manteve 12. Então, essa é a condição da responsabilidade em relação à informação. Né? A informação de fonte segura, que é a Defesa Civil do Estado, tu incorpora para dentro e tu mantém. Entendi. Né? Então, a gente tem feito isso com muito carinho. O que eu tenho cobrado da Defesa Civil do Estado é que a gente tem que ser o primeiro a ser informado, não saber pela imprensa. Esse é o erro deles hoje. Né? Falei isso para o Coronel Armando, eu posso falar isso aqui porque eu falei para ele. Né? Coronel, a Defesa Civil do Estado tem que notificar a Defesa Civil do município, pelo menos os maiores. Os menores eles não têm previsão, né? Mas pelo menos os menores, os maiores que têm, setor de meteorologia tem previsão. Olha, nós estamos prevendo 12 metros para vocês. Joia. Então vamos divulgar. Ok, vamos divulgar. Então, para a gente pelo menos ter a informação antes da imprensa. Exato. Então, algo que não acontece. Então, esse é o desafio que tem aí em relação... Mas isso vai se aperfeiçoando com o tempo e vai se chegar nisso. Até pouco tempo atrás... A gente não tinha previsão de altura, não tinha projeção de altura, não tinha nada disso, né? Quem fazia era o CEOPS, né? Mas ele não estava integrado na Defesa Civil. Então, no nosso governo, Mário Maria, a gente trouxe isso para dentro da Defesa Civil. O professor Ademar Cordeiro está numa capacitação, trazendo a série histórica, formando a equipe, agora está na fase final, né? Então, acho que isso deu uma boa consolidada, a nossa equipe está bem estruturada para isso, tem engenheira lá, tem meteorologistas, agora a gente está trabalhando, provavelmente a gente vai trazer um hidrólogo, né? Então a gente vai montar uma equipe bem consistente para fazer esse trabalho. É a única cidade do estado que tem defesa civil municipal? Teve algum dado tem nesse várias, sentido, né? Não, tem vários que têm defesa civil, mas setor de meteorologia como o nosso, estruturado, com previsão de altura, eu acho que eu não vi outras cidades dando. Acho que até meteorologia pode até ter, mas com previsões assim. Entendi. É que também a característica de Blumenau é diferente de Joinville, é diferente de Itajaí. É onde tu vai mais precisar, né? Então, aqui a gente tá calejado, então a gente precisa montar algo diferente, né? Joinville é mais alagamento do que enchente, né? Itajaí é mais ou menos assim, deu enchente em Blumenau, a gente tem que esperar se dar aqui, né? É reflexo do que acontece aqui. Então, é um pouco nesse sentido. E a maré, né? Exato. Então, tem muita maré, tem balneário mesmo. Balneário não é de nós, mas também é maré. Então, tem muito dessas situações também. O prefeito, e aí a gente está falando, né, especificamente da enchente como algo, né, de uma questão climática, da natureza e tal, mas vamos para a área um pouco econômica, que foi a questão aí da Oktoberfest, né? Como é que foi isso para a prefeitura, né? Porque tinha lá as pessoas que cancelam Oktober, né? Mantém Oktober e como é que foi isso dentro da prefeitura para o senhor? Bom, primeiro você tem que ter responsabilidade. Eu tenho algumas bases, né? Base 1, proteção à vida. Essa é fundamental, né? Aí a base 2, né? O que eu posso fazer para proteger a economia da cidade? Então, 1 é a vida e 2 é a economia. Então, por que eu suspendi a Oktober, né? Não cancelei, suspendi durante alguns dias, né? Porque, primeiro, a base 1 estava protegida, ou seja, a suspensão protege a vida, né? 2,
Eu posso reativar? Posso. Né? Então, a reativação, a base econômica nos deu a garantia da economia. Então, é com base nisso. Se as pessoas me criticam, não, eu deitei no travesseiro e dormi. Né? Eu acho que essa é a questão. Eu deitei no travesseiro e dormi porque a minha decisão estava correta naquele momento. Né? É a mesma coisa que eu fiz lá em 2020, no mês de julho, quando eu parei a atividade econômica da cidade uma semana. Né? Nós estávamos com os números da Covid subindo a galope, né? E a gente parou num domingo. Eu lembro como se fosse hoje, era umas 6 horas da tarde, eu anunciei a suspensão na segunda-feira das atividades na cidade. Na época era tipo chamado de lockdown. Isso, né? Não foi de 100%, mas em boa parte das ações, uma semana. A equipe técnica queria que eu fizesse 15 dias. Né? Eu disse, não, eu vou fazer uma semana e vou reavaliar. Se precisar, eu prorrogo. E aí fizemos uma semana e deu certo, começou a cair os números a tal ponto que não precisou fazer a segunda, a gente voltou a ter atividade econômica. Então, esse equilíbrio é fundamental em relação a esse processo. Né? A economia da cidade também é necessária, ela é fundamental nesse processo. Ela faz com que gire, por exemplo, se a economia é prejudicada, até você vai ter menos patrocinador. Claro aqui, que sim. né? Então, é absolutamente natural. Se a economia é prejudicada, eu vou ter menos arrecadação, eu vou ter mais dificuldade de fazer saúde, assistência social, manutenção. Então, todo esse processo, como a Oktober, mesmo com as suspensões e prorrogações, ela deu menos gente que esperado. Sim. E não por causa das suspensões, porque realmente havia um conceito fora de Santa Catarina de que aqui estava caindo o mundo. Sim. Né? E eu recebi ligações de colegas prefeitos de outras cidades e amigos de outras cidades do país que me conhecem há muito tempo, porque a gente está na vida pública há um bom tempo. Mário, eu queria ir no Oktober, será que dá para ir? Né? Então, se eles que têm vivência pública né, fazem essa pergunta, imagina o turista normal. Exatamente. Né? Aí óbvio que ele vai olhar, e não era para Blumenau, tínhamos 150 municípios, 156 em situação de emergência. Qual é a manchete lá nos jornais nacionais aí da vida, né, de todas as emissoras? 150 municípios em situação de emergência e enchente de Santa Catarina. Aí acaba aparecendo Blumenau, puf. Exato. Pessoal, por quê? Por causa da nossa história. Blumenau, Rio do Sul, e aí né, que é os principais. E aí, óbvio que mesmo que já tenha acabado a enchente, o pessoal ouviu a notícia no final do dia, a enchente subiu, desceu, foi embora, mas o pessoal, não, Blumenau tem enchente. Exatamente. Essa é a característica que fica. Então, nós pagamos o preço da redução de público por isso. Né? Mas mesmo assim, com 454 mil pessoas, foi um baita público. Né? Foi um público realmente muito bom no meio daquele cenário de desafios que a gente viveu. Então, quando começou o Oktober, eu falei com o secretário Marcelo, disse que vai dar de 400, quando tivemos todo, vai dar de 420 a 450 mil pessoas. Louco! Né? O Marcelo disse, e a Carol é testemunha, né? Ela sabe que eu falei isso. E o Marcelo disse, não, acho que não vai dar 400, não, pode escrever, anota isso se tu quiser. Né? E deu 454 mil pessoas. Né? Então, realmente, assim, a gente sentia que o pessoal de Blumenau, as pessoas daqui queriam participar, né? Claro, mas imagina que o nosso público do Alto Vale não veio, né? O nosso público do Oeste não veio, até porque tinha dificuldade de passar. Exato. Até de Florianópolis o pessoal tinha dificuldade de vir. Então, a gente sentiu a dificuldade que as pessoas tinham de estar aqui. Não porque não gostavam da Oktober, mas até porque também algumas estavam sensibilizadas com aquilo que estava acontecendo. Tinha um parente lá em Rio do Sul, tinha um parente como eu tenho, né? Em Itaió, então... Não estava com muito clima, né? Exatamente, não estava com muito clima. Então, faz parte do processo, mas mesmo assim, uma festa que deu muito, muito positiva, apesar de tudo, vai ter resultado positivo, né? Vamos apresentar em breve, não aquilo que a gente sonhava que desse, mas vai ter resultado. E sobretudo, né? A gente tem que tomar algumas decisões. Olha, não chegou no resultado, então a gente tinha um compromisso. Vamos fazer um bom Natal, e estamos fazendo um Natal maravilhoso novamente, mas a gente tinha que cortar em algumas coisas. E uma foi o show do Daniel. O Daniel pagou a conta da enchente. O Daniel pagou a conta, né? Sim e não, porque a gente entrou em contato com a empresa, a gente ofereceu, disse, se você reduzir aí em 33%, né? Sim, a gente consegue bancar. Vai ser difícil, mas a gente consegue bancar. Aí
Não abriram mão. Eu disse, olha, então, com todo o coração. Eu queria ter o show do Daniel aqui, porque eu fui o que instiguei efetivamente para ter aqui. Porque eu gosto. Ele, eu acho que é um cara que ia botar 100 mil pessoas frouxo na Beira-Rio. Mas, infelizmente, a condição econômica não permite. E estamos trazendo, devemos anunciar em breve aí um novo show, uma nova dupla, que eu acho que vai corresponder, né, como o Daniel... que o município pode arcar também, né? Isso, sempre com muita responsabilidade. Que vai ser justamente em torno de 33% do 40% do valor do Daniel. Entendi, né? legal. Então vai nos dar uma economia boa. Mas Blumenau tá com... Vamos fazer esse parênteses aí, né? Do Réveillon, Blumenau tá com certo azar, né? Porque também na época ali, eu acho que da pandemia, tava para vir o Fernando Sorocaba e também teve que ser cancelado, né? Também teve impressionante. Ano passado foi quem? Ano passado foi o... Não, teve o... Marcos Benucci. Esse aí foi bom, baita show, teve quase mais de 80 mil pessoas ali. Sim. E antes foi o Rick Renner, né? Então também a gente começou... Já está ficando tradicional, né? Esses shows nacionais aqui, bancado pela... Isso, a gente tem que trazer, tem que movimentar a cidade. Para acabar um pouco com aquela ideia de que Blumenau morre no final do ano. E assim, tinha uma discussão de que o blumenauense via para a praia. Isso. Uma parte do blumenauense vai para a praia, né? E deixa aí, tem que ir, é legal que vá, né? Mas tem uma parte do blumenauense que não tem, não vai para a praia, ou porque não quer agito da praia, né? Não é só pelo Réveillon, lazer. Né? Não é só porque a praia para mim é claustrofóbica, né? Eu acho bacana, linda uma praia, mas final do ano você pisa na areia, tá cheio de gente. Exatamente. Vai para o restaurante, tá cheio de gente. Vai para a padaria às 6 da tarde e tem cheio, fila. Isso, então eu acho que se dá para ir em outra data de boa, né? Então, dentro dessa condição, tem gente que não quer por isso, ou porque até não tem condição financeira. Sim. Então, por que a gente não pode oferecer para o blumenauense, como carinho, como gratidão, também um show diferenciado? E que, por consequência, né, atrai também turistas. Né? Que o turista vem para... vai ter alguma coisa de Réveillon? Vai ter fogos na Beira-Rio, vai ter um show nacional. Né? Turismo... Aquela vinda das pessoas da região, Indaial, Timbó, Gaspar, também acabam vindo. E é bacana isso, as cidades, as pessoas se juntarem a assistir, né? Então, esse ano não, mas se a margem esquerda ficar pronta, no ano que vem vai ter mais lugar ainda para assistir o show, né? Que legal, então, aí na virada de 2024 para 2025 vai ter um outro espaço para assistir show. Eu né? quero aprofundar essa questão da margem esquerda, que eu sei que brilha os olhos do prefeito aqui quando se fala em margem esquerda. Eu lembro até da entrevista do governador, né, o Jorginho Melo, falando, o prefeito me pediu que a gente fizesse aí a inauguração dela no dia 2 de setembro de 2024. Mas eu acho que não chega por causa de tudo que aconteceu aí. Nós ficamos 45, 50 dias praticamente parados. Muita coisa, impacta totalmente. O cronograma de obra ele faz sim. Né, vai lá para frente. Então, o nosso objetivo é tentar entregar, mas talvez uma parte. Eu não fiz reunião com a empresa ainda, né? Que é Stein, eu raramente faço reunião. Não é Stein. Progresso. Acho que é Progresso. Eu raramente faço reunião com a empresa, né? Mas a gente quero ver se eu chamo eles para ver se a gente consegue acelerar. Porque eu deixo isso com a parte técnica. Aquele pedido de Natal. Não foi isso que o governador falou? Alguma coisa? Era um pedido de alguma data, né? E tal. Daí, meu pedido de Natal é a entrega da margem esquerda. Mas falando ainda dessa questão, né? Porque acho que até agora as pessoas não tinham muita ideia, apesar de que o prefeito fala isso, né, de vez em quando, que a Oktoberfest financia outras festas, né, outros eventos da cidade, como o Natal, como a Páscoa, né? Como o Réveillon. É que às vezes Natal tá tão ligado ali, né? 5 dias depois a gente já emenda tudo ali, mas realmente são eventos diferentes. E com esse corte, por exemplo, né, do Daniel, acho que as pessoas... E foi muito justificado em relação a isso, né? Impactou na Oktoberfest, vai impactar ali. Então acho que talvez até a partir de agora as pessoas façam essa real conexão, né, de que, poxa, se a Oktober não for bem, muitas outras coisas dos eventos de Blumenau não vão ir bem, né? Então, eu acho que essa é a importância disso, né? Às vezes o pessoal diz, por que não aplica o dinheiro na saúde? Na realidade, ele já aplica naturalmente um percentual na saúde, mas a gente, quanto mais a gente aplicar do turismo no turismo, mais a gente vai alavancar recursos para a cidade, né? Mais a gente vai gerar recolhimento de impostos, mais a gente vai gerar possibilidades de termos uma arrecadação melhor. Mas esse é um processo de curto, médio e longo prazo. Eu tenho dito, né, que a Oktober, quantos anos ela foi deficitária?
Ou ela às vezes eu diria quase se fazia de conta que ela dava lucro, né? Não estou desmerecendo ninguém aqui, né? Mas o resultado era pífio, ínfimo, né? Ínfimo, né? Então pequeno, né? E não desmerecendo os prefeitos, mas foi o processo pelo amor de Deus, não estou desmerecendo nenhum prefeito, nenhum secretário. Foi o processo natural foi um processo embrionário de crescimento da Oktober, natural e real. A mesma coisa agora está acontecendo com o Natal, né? Está acontecendo com a Páscoa, está acontecendo com o Réveillon, né? Então a gente precisa investir, torná-lo um atrativo, que o investidor acredite nele, né? Que os patrocinadores acreditem nele também e patrocinem ele, né? E nos ajudem com recursos, como é a Oktober, né? Então o patrocinador diz, não, eu quero patrocinar, eu quero... Visse a briga que deu em relação às duas cervejarias, né? A Spaten e a outra, né? Então a Ambev e a outra. Então o resultado foi esse. Então isso é história, né? Exato. Isso é tempo. O Natal vai ter a sua história, a Páscoa vai ter a sua história, né? A Zomer, eu creio que com isso agora vai ter a sua história também, apesar de que ela está embutida na questão da Oktober. O Réveillon vai ter a sua história, mas precisa ter um processo natural de investimento prévio para isso, né? Então, da onde a gente vai tirar esse dinheiro? Não dá para tirar o dinheiro da saúde para fazer isso. Não dá para tirar o dinheiro da assistência social para fazer isso. Então a gente criou esse processo de tirar o dinheiro do turismo mesmo, que é a Oktober, para financiar o crescimento do turismo. Simples assim. Autossustentável, né? Exatamente. O prefeito, uma coisa que o senhor falou no último episódio, né, que o senhor teve aqui, inclusive quero dar essa dica aí para quem está acompanhando a gente nesse episódio, né, 2023, vá lá, porque o primeiro episódio que ele veio aqui, ele contou muito da história de vida dele, da infância, dos primeiros trabalhos e empregos. Vocês sabiam que ele já trabalhou até na funerária? Sim, foi agente funerário. Olha isso, ó. Então, não vamos falar mais nada, vá lá pro primeiro episódio depois que assistir esse aqui, tá? Se você tá caindo de paraquedas pela primeira vez aqui. Sensacional entender a história desse homem aqui, por tudo que ele passou, por onde ele passou, da onde ele veio. E o episódio do ano passado, falando aí sobre turismo, me explodiu a cabeça, digamos assim, porque eu nunca tinha percebido essa questão do porquê fomentar tanto o turismo, na questão da arrecadação do ISS, que vem 30 dias depois, e né, que, por exemplo, quando tu depende de um produto manufaturado, ele tem ICMS, ele vai lá para a União, depois ele vai para o Estado, para voltar tempos depois para o município, né, totalmente ínfimo também. Então, cara, tem toda uma lógica de explicação que o senhor deu sobre aquilo que eu, cara, assim como eu queria que fosse ensinado para as crianças desde da infância, a questão da política, de como é que funciona, o que um vereador faz, né, o que um prefeito faz, quais são as obrigações de um deputado, né, de um senador e tal, também entender essa questão de legislação tributária, do que é mais benéfico para o município, né? Porque se fala, né? A federação, né? A União fica com a maior parte do bolo, mas as pessoas vivem nas cidades. Isso. Então, eu percebo nesse trabalho todo, né, que, poxa, é muito legal que a gente converse todo ano, né, nesse sentido, porque a gente vai cada vez entendendo mais qual que é o formato de trabalho que o senhor tem, porque a gente começa a conectar. Poxa, isso aí o prefeito está fazendo, porque ele falou lá no Blumencast, no 2, no 3, que é por causa daquilo ali. Então a gente entende. O leigo, o desinformado, ele vai dizer, mas está fazendo festa enquanto tem fila no postinho de saúde, né? E aí a gente começa a entender que se a gente faz turismo, tem o emprego para aquela pessoa que mora nos bairros afastados, porque às vezes o cara lá é segurança, ele é um garçom e tudo mais. Então é muito importante ter essa didática do porquê. Só recapitulando, né? Na Oktoberfest, os estudos mostram que são 60 segmentos envolvidos. Né? O que é esses segmentos? Né? Hotel, bar, né? Restaurante, Uber, táxi, eletricista, encanador, a faxineira, né? E assim a gente vai. Sim, né? loja de souvenir. O ônibus, loja de souvenir, os próprios... floricultura. Floricultura, né? Então, todo mundo está envolvido nesse processo de formatação da festa.
o pessoal que ganha a licitação e aluga o telão, né, o som, né, que aluga a decoração, que vende a decoração. Enfim, é tanta gente envolvida e que uma boa parte dela é aqui de Blumenau e que vai injetar dinheiro direto aqui na veia. E que, ao mesmo tempo, fora isso, por exemplo, hotel, hospedagem gera nota, gera ISS, gera arrecadação, né? Então, tudo que são serviços gera ISS para a cidade, gera imposto para a cidade. É recurso direto na veia da cidade. Então, esse é o ponto importante. Turismo, por exemplo, porque se fala que o turismo é indústria limpa, a indústria do futuro. E é verdade, né? Porque ela não há necessidade de construir, exceto, por exemplo, um espaço que tem ali, mas você não precisa construir uma fábrica, né? Está ali o espaço, você utiliza dele e você vai promovendo ações e eventos em relação a isso. Agora, não dá para deixar de investir em grandes empresas, né? Mas, por exemplo, se nós trouxéssemos uma empresa que vai fabricar essas capivaras aqui para vender em grande escala, né? E apoiássemos como município essa empresa, até o município ter retorno da arrecadação do ICMS dela é no 3º ano dela. Né? 3º ano dela, o município começa a ter retorno. Quando começa o 3º ano, a gente começa a ter retorno sobre o que ela vendeu no 1º ano, que era desse tamanho. Né? Então, quando ela crescer, em 10 anos, a gente vai ter retorno do 12º ano do porte total dela. Sempre 3 anos de diferença. Isso, né? Então, diferente de uma empresa que produz software, por exemplo, a Premiere aqui, que já está aqui na tela agora, né? Ou outras empresas de turismo, a empresa se instalou aqui, no 30 dias mês, depois? Não, 15, 10 dias depois. Na primeira nota que ela emitiu, ela já está pagando. Olha só. Dentro do prazo, ela já está pagando, já está arrecadando. Né? E não é... Por quê? Porque o ICMS não vem para a conta do município. Né? Ele vai para o Estado e ele é calculado com uma média. E aí é um negócio, se eu for contar aqui, vai o programa todo e vocês ainda vão dizer que eu sou maluco. Né? Em relação a isso. Então, essa é a diferença. Agora, não tem que investir na fábrica? Claro, tem. Inclusive, eu tive na Alemanha, né? Na empresa que comprou a Bermo, por exemplo, posso falar porque já deu certo o processo. Estive lá na Alemanha e a empresa que quer construir uma fábrica maior, queria construir uma fábrica maior, estava para sair de Blumenau. Então, na viagem que eu fui em Munique, também fui lá. Fiz toda uma exposição em alemão, né? Olha aí, da cidade, apresentei, assumi compromissos e eles vieram aqui, compraram um terreno ali na região da 1º de janeiro e vão construir uma fábrica nova, vão ampliar emprego, não vamos perder as vagas de trabalho e vamos ter crescimento na arrecadação também. Então, acho que são essas questões importantes que a gente tem como prefeito fazer. Mas, claro, por que eles ficaram aqui? Porque a 470 está praticamente duplicada. Se eles viessem 3 anos atrás com essa ideia, eles iam embora. Olha só como uma coisa está ligada à outra, né? A gente perdeu, nos últimos anos, por causa da não duplicação da 470, muita empresa. Muita empresa. A nossa mão de obra é boa, o pessoal gosta da condição. Teve empresas que vieram de São Paulo, porque não aguentavam mais a violência em São Paulo, para se instalar aqui, né? 2, no mínimo, eu atendi. E grandes empresas. E queriam vir para Blumenau, por ser um polo têxtil. Aí chegava aqui, isso foi em 2018, 2019. Prefeito, tudo bom aqui, mas a logística é horrível. Eu vou me instalar em Navegantes ou Itajaí. Eu prefiro... Até os meus executivos, eles diziam assim, ficaram bravos comigo, mas eles até vão morar aqui em Blumenau. Né? Mas vão pegar todo dia para ir. Porque a logística de movimentação de cargas era horrível. E a logística é algo que gera... Né? Hoje, no mercado mundial concorrido, tempo é dinheiro. Né? Então, o tempo de chegar a uma mercadoria é dinheiro e é resultado de entrega. Então, a gente perdeu e outras acabaram indo embora por causa disso. Então, são esses os desafios para vocês entenderem que a gente vive em relação a isso. Né? Então, e, ao mesmo tempo, Blumenau, ao lado da rodovia, não tem mais muitos terrenos grandes disponíveis. Por isso, a gente tem um projeto, por exemplo, eu apresentei para o governador Jorginho, de expansão da Pedro Zimmermann. Não a continuidade da Via Expressa. De fazer o alargamento da atual Pedro Zimmermann. Né? Então, 3 pistas em cada sentido, até lá na Polícia Rodoviária. Anitta Garibaldi. Anitta, tá, perfeito. E da Anitta Garibaldi Duplicada até lá na Polícia Rodoviária, 2 pistas de cada lado. Ou seja, uma Humberto de Campos, do elevado da Mafisa até lá, igual a Humberto de Campos. E de lá para frente, 2 pistas de cada lado, até na subida da vila. Top. Né? Então,
Mas é um projeto para o futuro da cidade, né? Rápido. O prolongamento da Via Expressa, nós estamos com 10 anos de obra. Fizeram 3 quilômetros até agora. Isso não é culpa do governador Jorginho, né? Está do lado aqui. Não é culpa, eu sei, não é culpa do governador Jorginho. É culpa do processo todo que se construiu e de como começou. Começou errado. Não tinha nem projeto de 100% pronto à época, né? Tinha dificuldade. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque daqui a pouco alguém vai ficar chateado comigo, porque eu vou falar uma coisa que não deveria, né? Mas o projeto não estava adequado à realidade que se encontra ali. Então teve que passar por vários projetos. E agora falta 12,6 quilômetros. Não tem projeto pronto. São 14 obras de arte. Obra de arte, para quem está... Não é uma pintura que o Jean Tomédio fez, né? Obra de arte é ponte. Que é o caso dos viadutos. Aqui não tem nada licitado, né? Só esse único aqui que está passando em cima da Guilherme Schaeff. Foi licitado 2 vezes, inclusive. Barbaridade. Então, e ela ficou parada há muito tempo, eu posso dizer, porque eu moro aqui no Fidelis há 10 anos, então acompanhei, eu achei que ia ser sensacional e que no primeiro ano eu já ia ter o prolongamento ali acontecendo, porque a gente via a obra ali. Mas ali a obra ficou muitos anos parada por uma questão ali de detonação, que encontraram mais necessidade de detonar, daí veio o Ministério... Sim e não. Né? De novo, né? No projeto não constava que não foi feita uma sondagem adequada, e na sondagem adequada não constava no projeto que tinha rocha. Né? E quando faz um projeto, tem a empresa que participa da licitação, ela quer receber aquilo que ela faz. Né? Então não tinha mais como continuar, porque ela não tinha como receber a detonação de rocha. Porque a quantidade de detonação de rocha não estava prevista. Então, até você readequar projeto, e, enfim, fazer tudo aquilo que é necessário, leva uma eternidade. Levou, e até eu lembro muito bem, e aí não pode botar culpa nas chuvas, porque isso foi uma promessa de que ele estaria pronto essa primeira parte em março desse ano. E não ficou, né? Continua. Mas enfim, a gente está vendo ali, todo dia a gente passa ali na frente, tem obra acontecendo, o pessoal está fazendo, mas uma pena que a gente não conseguiu ter isso em março desse ano, porque eu lembro que teve, né, bastante comemoração, né? De que de uma vez ia acontecer e tudo mais. Mas eu não entendi muito bem essa questão, porque eu lembro, é o famoso Corredor Norte. Isso. Esse da Pedro Zimmermann. Eu estou propondo ao governo do estado um novo Corredor Norte, que é a atual Pedro Zimmermann. É mais barato, mais rápido. O projeto está pronto. A prefeitura fez o projeto. Sim. Né? Em 2 anos e meio está pronto. A execução? Todo. Se licitar hoje, em 2 anos e meio está pronto. Não entrega no meu governo, mas a cidade ganha. Claro, né? É um Corredor Norte que vai gerar transformação para essa região. Com isso, nós vamos abrir o potencial de instalação de empresa e loteamentos e residências de 15 milhões de metros quadrados. Né? 15 milhões de metros quadrados. Sabe quantos mil veículos passam na Pedro Zimmermann hoje por dia? 30 mil. Né? 30 mil e você, quem passa ali, está me ouvindo, sabe que fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo do horário, parado na fila dali. Então nós estamos propondo uma solução de transformação e uma solução rápida, né? Eu diria assim, não digo na velocidade do WhatsApp, mas comparativamente com o atual Corredor Norte, já estaria pronto faz tempo, se tivesse feito essa solução lá no início, né? Porque era uma coisa, meio que uma coisa complementava a outra, né? Era para ficar o prolongamento ali passando até chegar lá no pé da serra, mas eu lembro no primeiro episódio que o senhor comenta isso, né? Que a ideia, porque o senhor eu lembro que o senhor brincou assim, quer ver o que vai acontecer? Vão entregar lá o negócio e vão querer municipalizar a rodovia, né? Que hoje é estadual, né? E, enfim, tudo se encaminha para isso. E então era uma coisa meio que complementar. Vai ter, sei lá quando, né? Mas vai ter esse prolongamento lá. Mas a ideia então é antecipar isso, não depender disso. Isso joga aquele projeto fora? Não. Ele Continua pode continuar em numa outra velocidade sem a necessidade e atenção hoje que tem. Porque nós estamos prejudicando o crescimento daquela região. Vou fazer um merchan aqui, né? Tem um residencial, um condomínio industrial chamado Hanover, que foi instalado lá na Ricardo Georg, né? Baita condomínio empresarial, né? O problema é que quando sai dali para na Pedro Zimmermann, né? A VEG hoje está encurralada. Todas as empresas ali, a Joclamar, a antiga ABB, que é a Itachi hoje, né? Estão todos encurralados ali, né? Então
tem dificuldade de entrada, saída de profissionais. Quem quer trabalhar no centro é uma loucura. Quem mora na Vila Itopava já nem diz mais que vai para ele nem diz que vai para o centro, ele diz eu vou para Blumenau, parece que ele vai para outra cidade, né? Porque realmente é uma viagem. Um abraço, né? para o Índio. Exatamente, o Índio é uma figura, onde tive agenda com ele. Né? Então, muito legal isso. Que já melhorou aquela questão do trevo da Mafisa, né? Isso. Que aquilo ali era um negócio maluco, né? Agora, pelo menos... Ali vai, mas tá fluindo. Mesmo assim sim, são tem desafios, porque é a saída da Guilherme Schaff, é a saída das outras ruas, então tudo ali... Vai engargalando. E com o projeto de pista que a gente pode até te passar para tu até compartilhar, uma dessas, ou até a gente pode fazer uma apresentação exclusiva para isso, um dia lá no gabinete, faz em 10, 15 minutos, dá para apresentar, né? Com pista tripla, né? 3 de cada lado, você tem retornos, né? Então quem sai de uma rua, ele não vai mais cruzar, né? Ele vai ter que pegar a direita e fazer o retorno. Perfeito. Mas vou ter que andar mais 500 metros. Mas olha o tempo que você ganha. Muito mais rápido. Né? Exato. O pessoal acha que economiza tempo quando corta. Na realidade, ele não economiza. Primeiro, ele pode gerar um acidente. Né? Ele para o outro, aí o outro vai parar ele lá na frente. Então, quando você isso gera fluidez. Ritmo. Mesmo que o trânsito anda a 50 por hora, mas ele anda a 50. Exato. Ele não para. Ele pode andar a 70, mas ele para. Aí ele anda a 50 e para. Ele anda a 40 e para e fica parando. Isso gera o gargalo no trânsito. Porque a retomada de um veículo ela é demorada. Exatamente. Não, faz todo sentido. Só que a gente tem a famosa economia burra, né? De achar que eu vou ter que aqui tomar, compensar na velocidade uma coisa que se fosse, né, fluida não ia precisar, Qualquer grande centro, que é o que Blumenau quer ser, você precisa fazer um retorno longo. Né? Eu, quando saí do aeroporto de Paris, eu aluguei um carro. Eu desci num edifício redondo de estacionamento. Aí o GPS se perdeu. Ele mandou para outro caminho. Eu queria ir para o centro de Paris, buscar minha esposa e minhas filhas à época. Aí o GPS se perdeu. Eu peguei uma outra via, eu tive que ir 25 quilômetros para voltar. Caramba! 25 para ir, 25 e pagar 2 pedágios ainda. É isso aí. Né? Culpa minha? Não, o GPS, mas o que eu vou fazer? Né? Eu ia quebrar o GPS, eu ia ficar ferrado de vez, né? Então, tive que seguir, ia descobrir o retorno, né? E pronto. São esses os desafios. Sim. Então, tem solução? A solução é justamente entender que aquilo que a gente tem feito com rótulas e retornos é justamente para proteger a vida das pessoas. Vou citar um exemplo para você. Lá na Velha Central, na rua José Reuter, ali na frente do colégio Ercílio Deck, né? A gente botou uma ilha no meio. Né? Sabe quanto tempo o ônibus ganhou lá para chegar, o ônibus que vai lá para o fundo para chegar para o terminal? 12 minutos. Nossa. Ele ganhou 12 minutos. Se o ônibus ganhou 12 minutos, todo mundo ganhou 12 minutos. Exatamente. Né? Por quê? Porque ali todo mundo queria cruzar, né? E aí ninguém andava. Porque todo mundo saía da rua e achava, a partir do momento que a gente fez, vai lá dar o retorno, pronto. O trânsito fluiu. Para um pouquinho aqui, mas nem se compara com as 10 paradas que o cara fazia em 500 metros. Então, essa... Engenharia de tráfego, que é muito bem pensada, né? Agora, equipe. por exemplo, a Frederico Jensen, né? Que a gente está fazendo aquele trecho ali da rota da Jakob Neihen até na entrada da Felipe Bauer e da Cristiano Karsten. Ali vai ter uma rótula na saída da... Que deu até vídeo, né? Que viralizou e tal, né? O pessoal falando, porque dava muito acidente ali, né? Aí tinha uma câmera apontada exatamente ali, muito acidente. Aí vai ter uma rótula na Henrique Metz, vai ter uma rótula na Oscar Rose e vai ter uma rótula na Felipe... E não vai mais ser permitido cruzar. O pessoal vai ter que fazer. Eu já disse, eu quero ilha no meio. O pessoal vai ter que dar a volta. Sim, exatamente. Né? Porque, mas é ruim. Não, mas ganha tempo. Né? Ganha tempo, ganha qualidade, ganha condição. Então, vamos botar 3 rótulas num trecho de 1,2 quilômetros. Então, ninguém pode reclamar que tem que andar muito. Né? Então, vai dar uma outra... Vamos pagar, porque a rótula ela custa caro. Não por causa da obra da rótula. Porque a gente tem que desapropriar. Então, não dá para passar a mão no teu terreno, vir aqui na tua casa, achei ela bonitinha, sai daqui, né? Então tem que pagar. Que foi o que aconteceu com aquela rótula enorme ali da Escola Agrícola, da Rua Bahia ali. Sim, né? A gente desapropriou aquela casa que tinha uma barbearia lá, né? Uma antigaça. Lá e resolveu o problema da saída ali. Agora a gente está fazendo uma mesma desapropriação, uma outra desapropriação na saída da... Perto do colégio ali, meu Deus do céu. Ali? Um pouquinho para dentro da escola agrícola. Lúcio Esteves? Lúcio Esteves e do Sedup? Do Sedup. Ah, né? sim. Ali tem uma rótula. Ali na descida da rua
Mas aquela outra rótulazinha lá é pequena. Não, pequena. ali a gente quer fazer uma rótula grande ali na descida da José Deck ali. Perfeito. Nessa região, né? Que vai incorporar a José Deck, que é outro ali. Então, a gente precisa fazer... Que é a rua do lado do Lúcio Teves ali, que vai para a Urbe ali. É a rua... Meu Deus do céu, fugiu ali também. E olha que é difícil esquecer. né? Então, essa rua ali a gente só não conseguiu fazer ainda porque a gente está nos trâmites de desapropriação, que quando tem gente morando é mais difícil. Isso, né? Com certeza. Quando é alugado é uma coisa, mas quando tem pessoas que é o dono morando, aí tem mais complexidade, né, em relação a isso. Então, são esses os desafios. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu perto da minha casa. Né? Ali a gente está fazendo uma rótula na frente do Clube Água Verde agora, né? Aquela rótula já era para ter feito na época da obra, mas teve uma dificuldade de desapropriação. Depois a gente desapropriou, e aí o pessoal que estava fazendo, tinha uma fábrica de laje lá, não queria sair. Então, às vezes não é nem é o dinheiro, né? Às vezes é toda uma burocracia e uma necessidade que está por trás, que às vezes tu não adianta brigar com as pessoas também, expô-las, né? Mas que naquele momento acabou atravancando esse processo ali. O prefeito, já que o senhor falou daquela região, eu acredito que seja lá, não tenho certeza. Ali do lado do Lúcio Esteves, né? A gente está falando aí de desapropriação e tudo mais. Como é que ficou aquela questão do loteamento ali da Vila Jensen, né? Não sei se era por ali, onde que ficava, porque eles foram, né, desapropriados, eram construções irregulares e eles foram transferidos para outro lugar. Eu lembro que teve isso bastante... acho que sim. Não, agora com a questão da Rua Netuno, a parte de cima por causa da tragédia ali. Lá, não. Tô falando porque isso é um assunto, digamos, um pouco mais antigo mesmo, né? A gente tirou as famílias ali da escola agrícola, né? Isso, da escola agrícola. Tava naquela área verde prefeita. Sim, ali as famílias foram retiradas, eram todas invasões. As pessoas que tinham problemas sociais a gente acolheu, né? Então é Vila Blomberg, então. Vila Blomberg, e agora a gente cercou a área, né? Até por uma definição do Ministério Público e do Judiciário. Não foi só uma questão nossa, né? Mas trabalhou Defesa Civil, Meio Ambiente, Ministério Público, Judiciário, tudo em conjunto para a gente. Social. Assistência social, assistência social ela não tira as famílias, ela acolhe. Né? Isso aí. Mas então, acho que é faz parte, né? Faz parte do processo. Então, às vezes o pessoal diz, vem assistência social, acolhe. Né? Então, isso é normal aí, em relação... Faz parte do processo. Eu acho que não foi exatamente nessa região que teve também alguma coisa de calçamento. Sim, nós pavimentamos reurbanizamos aquela região, mas a parte de baixo. Isso, claro, né? a parte legalizada. Ali, né? A parte de cima não. Tem mais uma outra área ali do lado que nós estamos discutindo as alternativas com o Ministério Público. Talvez teremos que tirar as pessoas de lá também. Mas isso ainda não tem definição, porque não é só nós que definimos, é uma construção, porque também entraram na área verde, né? Então, ali é uma área de proteção ambiental. Apesar de estar mais tempo, mas ali tem uma situação mais complexa em relação a isso. Mas é importante porque é óbvio que isso é, digamos, uma atitude um pouco mais impopular, né? De retirar as famílias. A gente sabe que gera muita crítica, né, principalmente nas redes sociais, tudo aquilo que a gente falou, mas é necessário porque depois os fins justificam os meios, né? Você está tirando, às vezes, de uma zona de risco, e aí quando acontece uma catástrofe climática, como a gente, né, tem vivenciado, tu dá graças a Deus que as pessoas não estavam ali. Em 2008, a Curiposa ainda existia, ali a parte da Germano Groh, essa parte ali em cima. Tinha, acho que umas 50 casas ali, mais ou menos. Em outubro de 2008, um mês e pouco antes da tragédia, começou a deslizar lá. E as famílias não queriam sair. E a Defesa Civil, à época, não tinha toda essa equipe técnica de geologia que tem hoje. O João Paulo tinha ganho a reeleição, e o Edson, ele tinha ido viajar para a Alemanha, e o Edson Brunsfeld estava prefeito interino, ele é engenheiro, né? Eu fui secretário de assistência social, aí eu lembro muito bem que eu fui lá no Edson, e ele estava fazendo quimioterapia ainda, branco que nem a tua camisa aqui, né? Aí aquela quimioterapia que tu coloca aqui no lado, eu fui lá no Edson, para ele ir lá, junto com a Defesa Civil, tecnicamente fazer uma avaliação. Ele foi lá, quando ele estava indo, quase caiu uma barreira em cima dele. A barreira desviou, quase ele foi junto com a barreira. Né?
Aí ele chegou lá, olhou a situação e a gente conseguiu, com o Conselho Tutelar, tirar quase 50 famílias de lá, e com a polícia. E em 2008, quando veio novembro, desceu tudo aquilo lá, né? Tanto que agora, lá na Rua Netuno, quando desceu, ainda tinha móveis, geladeiras, tinha coisas ali no meio que são frutos daquelas famílias que moravam naquela região. Então, foi um trabalho as pessoas não gostaram, a gente pagou aluguel, foi difícil, foi pesado, né? Mas as famílias foram protegidas, né? A vida em primeiro lugar. E algumas daquelas famílias foi pago aluguel durante 3 anos praticamente, até elas conseguirem nos apartamentos de Minha Casa Minha Vida. Elas não ficaram desassistidas. Não ficaram desassistidas. Desde que esteja dentro dos critérios, com certeza as famílias serão amparadas. Né? Então a gente fez isso com muita responsabilidade, até eu era o secretário à época. Falando, né, já que a gente pegou, isso que eu gosto do nosso papo, assim, porque a gente pega um negócio, só que já emenda com outro, né? Mas ainda nessa pegada, então, da parte de, sei lá, habitacional, a gente pode falar, né? Fundiária, tem a questão que de vez em quando ela é trazida à tona, que é a questão dos indígenas ali perto da Via Expressa, né? Na Via Expressa, né? Do lado do Forte Atacadista ali. Só que teve também uma outra polêmica daquela família que ficou, né? Praticamente construiu uma casa ali perto do viaduto, né? Aquele viaduto que chega no SIC, né? Como é que tá essa questão? E assim, por que... Bom, primeiro eu acho que é importante destacar aqui, isso acontece por omissão do governo federal. Né? Nós não temos FUNAI no Brasil, nós temos uma história dita de que existe um apoio para os indígenas, mas a FUNAI não existe. A FUNAI faz de conta, né? Porque se ela tivesse preocupada com a situação dos índios, ela estava aqui levando eles para um local adequado, né? Porque ali não é o local adequado deles estarem. Então, nós estamos trabalhando numa construção de uma proposta alternativa de proteção desses índios, né? Então, a gente está trabalhando juridicamente. Então, eu não posso colocar aqui agora, mas teremos novidades em breve em relação a essa questão dessa invasão, porque é uma invasão num espaço público e privado, porque não é só do município, né? E, infelizmente, tanto os indígenas como os moradores de rua... eles têm situações que os protegem de um modo equivocado, né? Eu acho que a proteção é necessária, mas precisa haver um cuidado também de onde você permite que as pessoas estejam, né? A condição insalubre que elas se colocam, isso não é vida que as pessoas precisam ter ali, né? E não é ali o lugar também para eles estruturarem a aldeia urbana, que inclusive chamaram de comunidade ou aldeia Mário Hildebrand, até para não sei se para me provocar, enfim, botaram até o meu nome lá, mas enfim, pode botar, fica à vontade, né? Mas dentro desse contexto a gente não consegue chegar lá e removê-los. Eles têm o Estatuto Indígena que lhes dá algumas proteções, algumas equivocadas, né? Eu entendo que deveria a proteção indígena, ela tem que acontecer pela sua cultura, mas dentro da tribo indígena. Fora disso, quando se desloca para o espaço de fora, nós temos as nossas regras, os nossos costumes, que são normais, né? Que a gente todos se submetem, né? Então, mas só que como a legislação cria uma redoma, a gente tem dificuldade, eu não consigo retirá-los de lá, né? Uma vez um pessoal da assistência social acabou desmontando uma casa que não era de índios, era de moradores de rua, né? Desmontou na época e aí fizeram toda uma passeata, uma muvuca, dizendo que a gente não tinha nada de indígena lá, e numa condição desumana, inclusive, e estão todos lá nessa mesma condição. Então a gente está procurando uma ação jurídica em relação a isso. A gente deve ter uma novidade aí. Eu pedi para a equipe, eu já fiz uma reunião e nos próximos dias a gente deve estar movimentando isso também, né? Se vai ter resultado, não sei, mas a gente quer chamar a FUNAI para responsabilidade, né? Dela a responsabilidade em relação a isso. A mesma coisa naquela casa que é o centro de saúde, que é do governo do estado, que é lá na rua Itajaí, era o centro de saúde antigamente. Sim, histórico, né? Isso ali. Histórico lá, e que foi invadida e que é área de risco. Sim, porque né? A própria rede feminina saiu e que a própria casa tem laudo de que ela pode cair. Né? Não tem segurança nenhuma. E o pessoal já foi notificado e eles não querem sair de lá. Então,
Acontece uma tragédia, o município é responsabilizado. Não, a gente já notificou, avisou. Não é meu, aquilo lá é do governo do Estado. É do Estado? Né? Então a gente também não tem condições de intervir de outra forma. Né? Mas todos foram, inclusive a Defesa Civil já foi lá, já notificou, não uma vez, várias vezes. Né? Foi mandada essa notificação, o Estado já veio ali, já fez reunião com eles, mas eles não querem sair. Então a gente está com alguns desafios em relação a esse tipo de aldeia urbana que eles chamam, né? De poder intervir. Os moradores de rua é a mesma situação. Hoje, a decisão do STF diz que a gente não pode nem mexer nos locais improvisados de moradia que eles criam. Né? Então, a gente tem uma legislação que cerceia a nossa condição. A gente está trabalhando forte na questão da internação voluntária, a gente está contratando uma clínica para fazer esse processo, mas tem todo um regramento para que isso aconteça, né? Eu não posso pegar o André e levar ele para um lugar sem ele aceitar ou sem o médico atestar que ele precisa ir para lá, né? Então, são esses os desafios que a gente tem, apesar de que nós temos hoje em torno de 400 e poucos moradores de rua em Blumenau, alguns deles são de Blumenau, né? E uma parte que não é, a gente tem trabalhado muito no retorno para a sua cidade de origem. Esse ano nós já pagamos quase 500 passagens, né, de pessoas para retornar para a sua cidade de origem. Né? Agora, recentemente, conseguimos, essa semana eu acho que concretizou, tinha uma angolana que morava na rua com problema mental, que a gente conseguiu com a embaixada e ela está voltando para Angola. Caramba, né? Olha só. Então, para a família dela. Então, é um trabalho de resgate social também, né? Que precisa ser feito. Então, tem algumas ações que a gente tem feito, né? Já pagamos, inclusive pagamos passagem para as pessoas voltarem para suas, de avião, quando a gente descobre a família, porque para o município e para aquela pessoa sai mais barato ela voltar para a sua cidade e fora a dignidade que você oferece, né? Tinha um cidadão que morava lá na minha casa na rua há muitos anos. A gente foi descobrir, o irmão dele era fazendeiro na Bahia. Né? Então a gente conseguiu devolvê-lo para sua família, né? Então, mas nunca ninguém tinha descoberto. A gente foi vasculhou e a família achava que ele estava morto. Quantos desses estão rodando por aí, a família acha que ele já morreu? Tem desaparecidos muitas vezes comunicados por aí, que são pessoas que estão na rua lugares, por causa da droga, por causa do problema mental, né? E que precisam do apoio. E eu vou fazer uma fala aqui, não quero ser interpretado errado, né? Você tinha aí o Diogo Horst esses dias falando de trabalho de retirar animais de rua, e é top, tem que fazer, né? Mas a gente também tem que tirar o ser humano da rua, né? O ser humano também precisa sair da rua. O lugar de ser humano não é na rua. Se nem o lugar de animal não é, imagina o ser humano. Então, é importante que a gente tenha essa consciência também. E qual é a solução disso? Primeiro, não dar esmola. Não dá esmola, né? Se você cortar a esmola, você corta o financiamento da permanência na rua. Ponto. Quem está me ouvindo, não dê esmola. Por favor, esmola mata. Prefeito mata como? Se você deu uma esmola e ele usar droga, ele pode ter overdose e morrer por causa da tua esmola. Né? Se ele beber demais, ele pode ter um problema, ficar bêbado, andar no meio da pista, ser atropelado e morrer por causa da tua esmola. Então a esmola mata. Né? E, sobretudo, ela não dá cidadania. Né? Ela não dá transformação, ela não dá oportunidade. Ela só mantém a realidade social, que é aquela que não existe. É a realidade da miséria. Né? Eu não desejo isso para ninguém. Sim, né? Não faz todo sentido, e eu acho que cada vez mais está vindo à tona, né, essa discussão. Eu lembro até que a gente conversou, não sei se foi da primeira ou da última vez, sobre essa questão. Né? Eu lembro que eu perguntei para o senhor falou exatamente isso, né, de não dar esmola e tal. E foi, não que a gente desse sempre, mas de vez em quando, mas foi dali que a gente, realmente faz sentido. Por isso que eu falo, né? Essas conversas são muito importantes, porque abre a nossa cabeça e faz, no mínimo, a gente pensar e refletir. Isso. Tem coisas que a gente talvez não concorde, tem coisas que a gente vai demorar um pouco mais de tempo para entender, refletir, fazer diferente, mas tem muita coisa que eu realmente estou contribuindo para isso e eu não quero, né? Até porque é o que se fala muito aqui em Blumenau. Não falta emprego. Não falta lugar para você. Mas o emprego exige uma formação. Também tem muita coisa hoje de graça oferecendo cursos preparatórios, né, para esses empregos. E mesmo se tu não quiser tudo isso, ainda tem a própria assistência social, né? Só que a gente sabe. Eu trabalhei 4 anos numa assistência social, né, que é ali na Gustavo Budag, né, o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade.
E eu lidei um pouco com essa questão, porque eu ficava exatamente no setor de moradores de rua, né? O pessoal chegava todo sujo, né? Com aquela roupa que ficava uma semana e tudo mais. Muitos alcoolizados, drogados. E a gente oferecia uma muda de roupa, né? Um café da manhã, enfim, né? Roupa nova e tudo mais. Mas a gente também, no final, a gente pedia que eles ficassem, para eles receberem na próxima vez, a gente pedia que eles ficassem para receber uma palestra, para ouvir, para tentar ver se muda de vida, porque não adianta tu só dar a vara, né? Tu tem que tentar alimentar ele, né, com esperança, com algo nesse sentido. Então, eu sei, né, as pessoas muitas vezes acham que o prefeito pode ser frio e tudo mais, ou, né, quem fala isso, mas a gente sabe que é uma questão muitas vezes de escolha da pessoa, dela estar naquela situação. Ela não pode ser tratada como tadinha. Sim, mas tem um processo complexo nisso dali, né? Quando você está fazendo uso da dependência química, do álcool, da droga, você perde a condição de domínio do sentido lógico, né? Quando você perde a questão do domínio com o sentido lógico, você usa a droga e você acha que está indo para o céu, porque a droga dá prazer. Né? A droga dá prazer, só que é esse prazer que mata. Sim. Vamos falar aqui, o prazer da droga mata. Né? Então, a pessoa não usa droga porque sabe que ela vai fazer mal, não, porque ela está suprindo um vazio, né, que lhe dá prazer. Ou álcool também. Né? Então, por N razões, ou por algum problema mental, ou por algum problema sentimental, enfim, né, algum vazio, um buraco precisa ser preenchido. Então, quando você está sob o efeito da droga, né, não adianta oferecer um posto de trabalho para ele. Ele pode até ir trabalhar um dia. Tem enquanto profissional, tem gente às vezes que você encontra na rua que fala línguas, fala várias línguas, mas está na rua, né, porque a droga o levou para lá, o problema mental o levou para lá. Então você precisa primeiro oferecer a transformação dessa realidade para depois oferecer o trabalho. Né? Não é preguiçoso, é de fato um problema de saúde, né? E que em algumas situações uma palestra ela impulsiona essa mudada, né? Em outras, às vezes, nem 10 tratamentos mudam, mas você imagina que enquanto a pessoa está em tratamento, ela está numa condição de manutenção da saúde dela. Eu acho que esse é o ponto importante desse processo. Nem sempre o resultado positivo vai ser a recuperação, mas se ele ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos em tratamento, ele vai estar bem nesse período. Vai ser alguém menos correndo o risco de ser atropelado, vai ser alguém que não vai roubar, vai ser alguém que não vai pedir esmola, não vai brigar, não vai ser vítima ou vai fazer uma vítima numa casa de briga no meio da rua, como a gente já teve aqui, em outras cidades teve o contrário. Então, são os desafios que a gente precisa fazer. E nós temos feito isso como prefeitura, né? Nós temos aí, além das passagens de retorno, o Centro Pop, o Amblu, as entidades conveniadas, os que estão em tratamento de dependência química, tem aí os que já passaram, dá algumas centenas, e os que estão, né? Então a gente tem feito um trabalho muito forte nisso, né? Inclusive com parte do recurso da Oktober, né? Que vai para o fundo, que vai para fazer isso, da venda da bebida alcoólica, que vai para essa função. Interessante. Prefeito, meu Deus, a gente tem pouco tempo, né? Olha, a conversa vai muito rápido. A gente tem que mudar isso aí, talvez umas 2 vezes por ano, pelo menos, para botar o papo índio. Vamos fazer por semestre esse negócio aí, ou eu vou ter que cobrar da Carol aí, ó, pelo menos umas 3 horinhas aí, tá? Porque, cara, tinha muito papo para falar, mas a gente não pode deixar em branco uma situação também, né, que afetou muito aqui a cidade de Blumenau, foi lá em abril, que foi o atentado, e tudo a ver com o que a gente estava falando agora, pessoas drogadas, né, o Elemento fazia, enfim, uso de drogas. Como é que foi esse dia para o senhor? Foi uma coisa que pegou logo de manhã, né, a população toda de Blumenau, né, despreparada, desprevenida, e foi uma verdadeira catástrofe, né? Como é que foi para o prefeito Mário nesse dia? Bom, primeiro você fica anestesiado, né? Quando você ouve a informação, você diz, não pode ser verdade, isso é mentira. Foi a primeira coisa que eu disse, né? E aí daqui a pouco eu comecei a ver os blogs e o pessoal compartilhando, né? E recebi uma informação confirmando esse processo. Acho que foi o Jefinho que me mandou, inclusive, né? Do Meso. Né?
o Jefinho me deu 2 notícias, né? Uma da minha filha sendo atropelada, né? Que a Carol me ligou, né? Ele identificou e avisou a Carol que me ligou. E graças a Deus não é que não foi grave, mas ela não foi nada, quebrou a clavícula, né? E depois essa informação Porra, também. Jefinho, olha aí, cara, vamos dar uma notícia boa pro prefeito. Mas ele, um abraço pro Jefinho. Querido, nos ajudou bastante. Quando ele veio fez a notícia, uma cobertura fantástica, full, né, cara? Impressionante. E quando veio a notícia, então é verdade. Então eu parei tudo que estava fazendo. Eu tinha parado o carro na frente da Profamília para ir no evento dos idosos. Parado o carro, assim. Aí fui lá, disse, Maria, toca aqui que eu vou para lá, né? Porque me parece que mataram crianças e eu não sei exatamente o que está acontecendo. Fica aqui primeiro, depois eu vou para lá e depois tu vai para lá também, né? Então eu fui para lá e o carro não conseguia chegar porque parou tudo, os pais saindo correndo com criança no meio da rua. Foi uma sensação esquisita aquele dia, né? E aí eu desembarquei e fui lá. E aí estava a polícia já lá, estava todo mundo, e a gente começou a embarcar no sentido de tentar, vamos organizar isso aqui, todo mundo junto, né? Vamos trazer a informação correta, né? Liguei para o governador, né? Disse, governador, aconteceu isso, né? E daqui a pouco, aí foi até que me ligaram, disse, o governador está indo aí. Então foi um período assim de tentar, saímos de lá, acho que era quase 3 horas da tarde, né? Então de tentar organizar as informações, deixar todo mundo esclarecido dos fatos, daquilo que estava acontecendo, né? E impactado, né? Primeiro, como é que tu vai dar notícia para os pais e ver os pais ali chorando, né? A proprietária da creche, que é privada, né? Que estava ali também. Então foi um momento muito difícil, né? Eu não tenho nem palavras hoje para dizer ainda do que acontece. Eu tenho dito, quando eu vejo os pais, né, o sentimento que eles viveram é inexplicável, né? Viveram e vivem, né? Acho que eles estão ainda anestesiados em relação a isso. Eu tenho acompanhado, conversado às vezes com eles também. Agora a gente teve junto na ida não foi lá, mas acompanhou a ida deles para Brasília mais uma vez, né? Então a gente assumiu um compromisso com eles, né? De trabalhar para a gente mudar a legislação dentro da nossa humilde capacidade, porque isso acontece no Congresso Nacional. E aí eu quero agradecer ao deputado federal Jorge Guetem, né, que foi ponta firme no processo. Na primeira vez que eu falei com ele, ele disse, não, Mário, vamos trazer eles para cá, eu pago a passagem. Aí a gente conseguiu patrocínio para pagar hotel para eles, né? Então eles já foram lá, a gente foi inclusive lá no Palácio do Planalto, foi no ministro Flávio Dino, que o Jorge Guedes foi junto, que ele está sendo criticado por isso, né? Mas ele foi lá junto com as famílias para dizer da importância da mudança da legislação, né? Ele não foi lá para abraçar o ministro X ou A, foi lá para levar um problema que estava acontecendo aqui na cidade, né? E aí fomos no Congresso, fomos no STF, com a presidente à época, né? Então levamos todas essas reivindicações. Então várias portas se abriram. Eu tive a oportunidade de fazer o discurso lá, fazer uma fala que eu acho que foi até transmitida ao vivo aqui, das nossas visões contra a liberação das drogas, da importância diretamente para o presidente Lula. Isso, para o presidente Lula, né? E fiz isso 2 vezes, né? Aí depois, quando eles encaminharam um dos pedidos, que era a conversão desse tipo de crime hediondo, que aumenta em 20% a pena, né? Também me deram a oportunidade, fui lá e fiz a fala, abri a fala em relação a isso, falando exatamente a mesma coisa, né? Sem nem tirar, e cumprindo o compromisso com as famílias. E agora o processo está andando, a legislação está caminhando e o deputado fez uma audiência pública aqui. Então a gente está trabalhando nesse processo de apertar a legislação para que um monstro, porque isso não é ser humano, em 20 anos ou 15 anos não esteja na rua de novo, né? Então tu imagina essa insegurança para essas pessoas e para essas famílias, para todo mundo, né? Então esse tipo de monstro tem que ser retirado da sociedade. Então nós temos um desafio gigante em relação à legislação e hoje uma visão equivocada de liberalidade na legislação, de quase que flexibilidade, né? Que é ruim para isso, porque a pessoa comete o crime e daqui a pouco na empresa vai ficar, né? Ou se ficar, vai ficar dependendo do crime pouco tempo. Né? Então a gente tem que ter consciência dessa luta e eu estou do lado das famílias com essa luta, né?
E eu sempre digo, quando eu estou com elas, eu não vou... Eu peço para Deus consolar vocês, eu não tenho palavras para consolar ninguém, né? Eu sou um mero mortal, um ser humano aqui, mas peço para Deus dar forças para eles, né? E eles têm se apegado a esse trabalho, essa luta, para não proteger os filhos deles, para proteger o filho dos outros, né? Eu acho que isso é muito legal deles também, né? Deles continuar essa luta para proteger os outros filhos. E muitas coisas, digamos, importantes aconteceram, né? Muitas creches, não sei se todas, mas a maior parte já estão mais cercadas, né? Estão com os seguranças, a nossa armada. Vigilância, né, armada, inclusive agora o Tribunal de Contas glosou lá o uso da arma, então a gente tem algumas lutas aí que não são fáceis, né? Mas enfim, entendeu? Eu respeito o Tribunal de Contas, mas entenderam que segurança pública é responsável de botar policial dentro das escolas. Se nós pegar todas as escolas de Blumenau, não vai sobrar policial na rua, eles vão ficar só nas escolas. Sim. Então, não bate essa questão, né? Então, a gente tem aí algumas lutas ainda pela frente em relação a esse tema. E é interessante, né, prefeito? Porque é isso, né? O município sempre tentando fazer o negócio acontecer. Muitas coisas a gente sabe que nem é dever do município. A própria questão da segurança pública não é dever do município. A própria questão que o senhor acabou de citar aqui sobre essa questão indígena, né? É totalmente federal a responsabilidade, mas a prefeitura, né, o município tem que ir ali para tentar fazer um meio de campo para ver se o negócio, de novo, a vida acontece nas cidades, né? E aí por isso. Mas sempre tem as pessoas, digamos, de fora que não, é assim, o jogo é assim. Não, cara, mas não faz sentido, não tem lógica. Só se tu fizer um concurso aí, uma academia de polícia e liberar. Mas a gente sabe que cada vez mais o déficit tá maior dos policiais. Exatamente. Mais gente se aposentando do que gente sendo formada. E mesmo que o governo queira, ele não consegue contratar, né? Então, esses são alguns dos desafios, né, que a gente tem aí em relação à gestão. Acho que o Tribunal de Contas e órgãos fiscalizadores são importantes, eles têm que existir, eu sou 100% favorável a eles, né? Mas precisa haver também uma empatia, em alguns momentos, com as necessidades dos municípios, onde a gente vive, que é o nosso maior problema em relação a isso. Então, são essas questões. Por exemplo, aí vamos pegar a questão você falou do índio, né? A situação dos índios. Olha a confusão que deu na barragem José Botê, para abrir e fechar a barragem, né? Precisa ter vigilância lá, então tu imagina a confusão que seria mexer naquela estrutura que a gente tem ali do centro da cidade, que a gente não consegue. Se eu hoje for lá, né? E não é o que a gente quer fazer, pelo amor de Deus, não corte. Vou fazer um recorte só disso agora. O pessoal vai pegar um recorte disso e vai dizer que o prefeito falou isso. Não. Se hoje a prefeitura fosse lá, né? E chamasse a polícia militar para tirar eles de lá, a polícia militar nem vai, porque não é a alçada deles, né? Então, só para entender, eles nem vão, porque não é a alçada deles, só vão se a Polícia Federal estivesse junto e pedisse o apoio deles. É o que aconteceu lá em José Botê, né? Então eles não vão sem a Polícia Federal pedir, porque é responsável pela questão indígena é a Polícia Federal. Eles são responsabilizados ali como crime federal o que eles fizeram. Então, tem essas diferenças. Então, o pessoal acha que o prefeito pode resolver, né? Eu gostaria de resolver muitas coisas, mas tem coisas que a gente está de mãos atadas, né? Então, não, o prefeito lá fez. Olha, eu não vou discutir, né? Porque eu conheço os bastidores. Então, eu acho que cada um coloca para fora como quer, fala como quer. Eu acho que eu tenho que ter responsabilidade de falar a verdade. Esse é o meu jeito de ser, né? Prefeito, eu queria falar de tantas outras coisas, né, que eu falei aqui. Tem o Parque do Garcia que vai sair. Meu Deus, tem tantas coisas até que eu, né, queria parabenizar aqui que aconteceram esse ano, né? A retomada da prainha, que agora vai, né? A própria questão que a gente citou rapidamente da margem esquerda, né? Mas que o senhor já conseguiu fazer um prognóstico aí também. São tantas coisas acontecendo no centro, nos bairros, né? Que isso também é uma outra marca, né, do governo. Mas será que talvez a gente conseguiria aí de presente de Natal algum spoilerzinho do que está sendo planejado, projetado aí para os próximos meses aí, Blumenau receber algum tipo de obra que está sendo planejada, alguma coisa, né? Eu acho que para os próximos meses o Corredor Norte. Né? A gente está lançando licitação de uma obra que já está rodando a licitação, deve estar sendo publicada agora, nos próximos dias, a questão da Rua São Valentim, o prolongamento dela, que vai sair praticamente ali na Uniaselv, com uma ponte sendo feita ali, né?
a reforma da Ponte Santa Catarina. A duplicação até? Alargamento e reforma, tá. né, da Ponte Santa Catarina. A reforma de toda aquela área lá, da Pedro Zimmer Municipal, aquele trecho da rótula do aterro até no elevado da Mafisa. Isso a gente já está lançando a licitação agora, né? Então isso tudo já tem recurso. Então ali, por exemplo, você não vai mais chegar na 1º de janeiro e pegar a esquerda. Você vai reto. Se você quiser ir para a parada 1, você vai reto e vai lá para a parada 1. Então quem vem da parada 1 não vai mais pegar ali na Pedro Zimmer, vai ter que entrar na Ponte Santa Catarina, pegar a 1º de janeiro e pegar para lá. Vai ser uma grande rotatória ali naquela região. Olha só, que né? interessante. Então isso que faz parte do complexo do Corredor Norte. Né? Nós estamos terminando o projeto de uma nova ponte paralela a Irineu Bornhausen. A Irineu Bornhausen, para quem não sabe, é a ponte ali da Paróquia Evangélica Martin Luther, ali, que cruza ali na Igreja Luterana. Essa é a Ponte Santa Catarina. Não, essa é a ponte Irineu Bornhausen. E qual que é a Ponte Santa A Catarina? Ponte Santa Catarina é aquela do lado da entrada da cidade ali. Na 2 de setembro. Aquela é a Ponte Santa Catarina. Claro. Ali é a Rua bem. Santa Catarina. Essa é a confusão, tá. Então agora eu aprendi, mas eu já troquei isso algumas vezes também. Então tá bom, beleza. Então não fica tranquilo, tá desculpado, tá perdoado aí. Então essa a duplicação da Irineu Bornhausen. Uma outra ponte paralela a Irineu Bornhausen que entra ali na rua da Catedral da Pizza, né, ali na Alfredo Hering. Então o projeto está sendo finalizado. Legal. Eu acho que eu não consigo licitar no meu governo, né, por causa da complexidade dele. Nós estamos, para desafogar o trânsito, a gente já fez ali na frente do lado da Mortadela aquela obra ali, né? Cara, e deixa eu te fazer um parênteses, porque assim, eu me dou, cara, por essas questões, porque é criticado quando tem obra, né? Assim como está sendo criticado ali a Itopavazinha e tudo mais. Mas quando fica um negócio pronto e bom, eu falei ontem, não falei ontem? Foi ontem, Cara, isso aqui é muito bom. A gente tava vendo que tinha lá começar a dar fila ali nas duas da esquerda e eu dei graças a Deus, não falei graças ao Mário, né? Falei, cara, que massa que agora a gente pode ir reto na Martin Luther, sabe? Isso. E, cara, e ninguém fala, pô, né, obrigado, que legal, parabéns, sabe? Impressionante, cara. Ficou muito bom aquilo ali. Parabéns. Foi prático ali, né? E somando-se a isso, a gente também está terminando o projeto da passagem inferior na Rua Tocantins para a Ponte de Ferro. Pô, isso aí eu quero ver como é que vai ser esse projeto, hein? E ali a gente vai resolver esse gargalo também. Ali vai continuar o semáforo, mas só para pedestre, né? Então aperta o botão, ele para atravessar. Entendi. Então vai dar uma fluidez, porque um projeto não é isolado do outro. Acho que é importante dizer que... A cidade está conectada, né? Então esse da Mortadela, ele é complemento daquele que vai acontecer lá atrás. Então com isso vai aumentar a fluidez, o trânsito vai mais rápido ainda. Sim. Depois com a ponte, que é a duplicação da ponte Irineu Bornhausen, ali na Rua Santa Catarina, que entra no Alfredo Hering, que vai dar outra fluidez, que vai sair ali, que vai pegar e que vai parar lá na frente da Uniaselv, que vai pegar o corredor norte e tá lá na Itopava Central. Cara, então as coisas não estão, tá tudo conectado. Não é isolado, né? Não é isolado. Não, prefeito, não tem, as pessoas, o senhor não tem planejamento de futuro. O que a gente não fica falando a gente não tem tempo para ficar explicando. A gente planeja, faz, executa e faz. Sim, então eu sou tanto que na campanha eu e a Maria usavam o futuro é agora, né? Então a gente é muito prático nesse projeto, vai, executa, faz, sim, né? Impressionante. E é o nosso estilo de trabalho. E só para também deixar claro essa parte aí, como é que o senhor falou, passagem inferior, mas é uma espécie de túnel, né? Um túnel, né, cara? Por baixo da Martin Luther para retomar e entrar na Ponte de Ferro. Isso. Ousado, prefeito, interessante. E carro grande já não pode passar. Ali na ponte, né? Exatamente. Já tem problema, porque vai parar lá. Quantos caminhões já inventaram e deram de bico lá, né? E até porque a descida lá também é ruim, né? Então ela também traz dificuldade para caminhão. Cara. Então ela é justamente feita para carro pequeno. Muito legal. Então, que bom, aí já tivemos então um prospecto aí das... Esse do Corredor Norte é aquele famoso financiamento Fomplata, da Bacia Fomplata e tal. Tem muito projeto contemplado para esse financiamento. Que também tem um projeto de uma captação nova de água do Samai, que essa captação nova, que já está em licitação também, vai diminuir a turbidez da água, porque o sistema de filtro que a gente vai implantar vai tirar a boa parte da sujeira antes dela chegar no tratamento. Hoje ela vem bruta para o tratamento. Então o sistema novo da captação já vai filtrar uma parte do lodo, né, antes dele chegar no
no tratamento. Então vai ampliar a capacidade de tratamento sem ampliar a execução, sem necessidade de uma obra melhor, a não ser a própria reparação do espaço. Então são algumas ações que a gente, mas essa também da captação a gente não consegue entregar no nosso governo, mas são coisas que a gente vai deixar de legado aí para frente. Com certeza, já vai deixar bem encaminhado. Isso, eu e a Maria estamos trabalhando muito nesse processo de encaminhamento dessas ações, deixar tudo bem estruturado. Que legal. E recursos para fazer, né? É verdade. E aí tem outras obras, né? A gente quer abrir o Frozen em breve também, né? Legal. Então, não como a gente sonhava, né? A gente sonhava em fazer uma concessão, mas eu acho que isso a gente vai deixar encaminhado adiante. Agora a gente lançou o edital da topografia, né? Para fazer esse ajuste também. Então, são algumas questões, mas a gente quer abrir lá como o Museu da Oktober, temporariamente, e o meu desejo principal é devolver lá o mirante ali é um espaço top, né? Ali é era para ser a casa do Dr. Blumenau, né? Por isso o prefeito tem essa, né, uma ligação, né? Eu gosto dessas histórias. Então, assim. cara, fantástico. E realmente é uma vista belíssima, né? Sim. Inclusive ontem a gente postou ali de como vai ficar a reforma do Grande Hotel também, né? Sim, muito bonito. Muito bonito. Vai ter um rooftop, então também vai ter uma vista, né, privilegiada. E que acabou atrasando por causa da pandemia, Exatamente. Né? Então, essa reforma... Eu não tinha o projeto pronto, mas eu acho que se não houvesse a pandemia, ele teria iniciado em 2021. Porque ele estava bem ele conversei com ele empolgado quando ele comprou e tal. E parabenizar de novo a prefeitura, porque a gente leu, né, através ali dos jornais, que ele tinha uma ideia inicial de modificar a fachada, né, e tudo mais, fazer um espelhamento e tudo mais, e a prefeitura solicitou, né, pediu que fosse mantida as características originais, né? Então, até para muita gente que acha que a prefeitura, né, não preserva o antigo, o histórico, né, nessas pequenas intervenções, né, que não tá, o cara é dono do negócio, se o negócio não tá tombado, não tem o que fazer, mas existe uma força de convencimento em prol da história da cidade. Porque uma parte dos investidores não são da cidade. Exato. É normal isso, né? Então você precisa mostrar, olha, se você fizer isso, você vai conversar mais com a cidade, né? Então eu acho que as pessoas quando gostei desse termo, isso, vai né? conversar mais com a cidade. Isso, as pessoas vão gostar mais do empreendimento, vai estar mais conectado com o empreendimento. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal desse processo todo, né? Mas, claro, não é só de obras que são feitas as questões, né? Por exemplo, esse ano a gente comprou, vou citar um exemplo para ti, nós estamos investindo 150 milhões em obras de educação, né, nos últimos anos. Nós estamos comprando material escolar para todas as crianças do ensino fundamental, do primeiro ao 9º ano, todo mundo vai ganhar material escolar. Nós vamos dar uniforme igual para toda a cidade, todos vão ganhar o mesmo uniforme. Prefeito, por quê? Porque a gente tem que ter uma identidade, né? E hoje, o que acontece? Vamos pegar que tua blusa do Blumencast fosse a blusa dada pela prefeitura, né? E tu fosse o cara mais pobre da escola, ou os 10 mais pobres daquela escola, você está com a blusa do pobre e os outros com a normal, né? Deixa de ser um uniforme, né? Porque o uniforme é isso, uniformizar, né? Isso, aí parece ser mais uma ação de excluir, né? Isso. As crianças se sentem, sofrem bullying por isso, né? A partir do momento que tu dá um uniforme, né, igual, todo mundo é obrigado a usar o mesmo uniforme, tu acaba com essa questão. Exatamente. Então ele é igual a todo mundo, não é a camisa que vai dizer que ele é pobre. Exatamente, né? Porque essa é a real intenção por trás do uniforme escolar, né? É que mesmo que seja uma escola pública, tem pessoas que estão, né, crianças ali que têm mais e menos condições, né? Existe uma gama enorme de etapas ali, né, como eu costumo falar, né, um espectro, né, que é incontável, né, de situações. E aí o uniforme está aí exatamente para, pelo menos visualmente, não deixar essas discrepâncias sociais aparecerem, né? Prefeito, então sensacional. Eu quero saber do senhor qual que seria o pedido, né? Se a gente fosse aqui, né, fazer uma coisa didática, eu não sei como é que é a questão, assim, a gente sabe, né, que o senhor é cristão, tem as convicções do senhor, não sei se fala muito sobre Papai Noel, mas o senhor é prefeito da cidade, tem Papai Noel lá na Vila Germânica, então vamos lá, vamos pegar, né, o Mário criança, o Máriozinho, né? Qual que seria o pedido para o Papai Noel na cartinha lá de Natal para ano que vem para Blumenau, para o seu governo, que vai ser o último ano aí? Olha, continuar cuidando das pessoas e proteger a vida do cidadão e oferecer o melhor para ele. Acho que esse é o meu pedido.
e que Deus me dê sabedoria para fazer o certo, fazer discernimento para continuar fazendo aquilo que é certo para as pessoas, não para mim, para as pessoas. Eu acho que esse é o desafio. E terminar meu mandato com a melhor condição de entrega possível, né? E entregar obras, ações, serviços nas mais diversas áreas. Nada de anormal do que a gente já tem feito, e terminar o máximo de obras, mesmo no meio da burocracia, né? Eu estava vendo aí a tua caneca do Aeroclube, né? Tentar. Agora a gente vai fazer, inclusive, a reforma trocar o asfalto do aeródromo, começar dia 18 de dezembro. O aeroporto vai fechar durante 25 dias, só para você saber. E a gente vai trocar o asfalto, uma primeira etapa, aí ele abre, a gente abre e vai fechar de novo em março, provavelmente vai trocar mais uma parte do asfalto numa segunda etapa. E aí vai entregar o aeroporto provavelmente já balizado, cercado e com asfalto novo. E aí faltaria a concessão. concessão. Mas isso é para o próximo governo. Não dá para fazer tudo. Mas a ideia é que seja alguma coisa via as linhas comerciais, assim como já está sendo testada? Eu creio que sim, só que a nossa infra hoje ela não está adequada a isso, né? Então agora tem algumas coisas que precisam ser feitas, né? Tinha o ex-prefeito Félix Tais que ele queria que pousasse avião grande, né? Aí eu dizia sempre, quando ele me procurou, eu disse, prefeito Félix, o bom é inimigo do ótimo, né? Então a gente tem que fazer o bom primeiro, né? Quer dizer, o ótimo é inimigo do bom. A gente tem que fazer o bom primeiro e depois migrar para o ótimo. Então vamos fazer o aeroporto funcionar, vamos resolver o que tem de problema e depois a gente discute se ele tem capacidade ou não para outros voos. Combinado assim, né? Aí foram algumas reuniões para eu convencê-lo disso, né? Ele é um apaixonado por isso. Então, dentro dessa realidade também. O aeroporto tem parte com o sobrenome Hildebrand também. Olha, né? não sabia. O prefeito Bruno Hildebrand desapropriou a primeira área para fazer o aeroporto aí. Caramba. Assim como a Vila Itopava também foi reincorporada a Blumenau pelo prefeito Bruno Hildebrand. Olha, que bacana. Por isso, então, inclusive o carinho, né? E a aprovação do senhor lá, que foi 92%, Isso, né? Uma baita aprovação. Uma baita aprovação. Então tá tudo conectado aí. Tudo conectado com o sobrenome, na história. É verdade. E tá fazendo história também. E que bom que o senhor tá, né? Porque eu sempre falo isso, né? Poxa, a minha vontade, né? Se a gente pudesse, né? Voltar no tempo e trazer a tecnologia com a gente, é isso, né? Poder conversar com o Dr. Blumenau aqui, com o Fritz Miller, com todos os prefeitos, né? Pô, quanta coisa a gente não saberia, né? Das suas vivências, das suas... por isso que a gente tenta também trazer aqui o ser humano, não só, né, o cargo, né, mas a gente percebe, né, nas palavras a emoção também, né, e a gente vê também na expressão, né, a gente consegue denotar muito isso. Então, eu sempre faço esse exercício. Como é que teria sido, né, conversar com o Dr. Blumenau? Mas a gente tem aquele negócio, né, o futuro no presente, né? Isso. Então, assim, poxa, que bom que a gente tem a oportunidade de deixar gravado, né, essa conversa aqui, que daqui 10, 15, 20 anos, já pensou? Né? Que legal a gente se assistir aqui e ver o que a gente conversou, né? Nem fala, a conversa até é legal, mas a gente vai olhar, como a gente envelheceu. Inclusive, estaremos rindo dessa frase do prefeito. Prefeito, para finalizar mesmo, queria que o senhor deixasse aí para a população de Blumenau uma mensagem de fim de ano. Legal. Fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer a Deus aí por tudo que Deus tem me proporcionado enquanto prefeito para mim, para a cidade, para minha família, a proteção que a gente teve esse ano também, que foi top, né? Acho que Deus foi top aí com a gente. Apesar de tudo, a gente foi guardado, as vidas foram guardadas, que para mim é o bem mais precioso que a gente tem para cuidar da cidade. Segundo, eu quero agradecer a Maria, né? A grande parceira da caminhada. Eu digo que a gente tem conseguido realizar porque está em dois trabalhando, né? Ela é uma executiva, eu diria assim, né? De estar aí carregando junto o piano e discutindo e debatendo, dando sugestão. A equipe de governo tem uma equipe em todas as áreas muito boa, né? Muito boa mesmo, né? Eu sempre brinco que a solução da duplicação da ponte do centro ali, que a gente fez aquela ponte, veio de pessoas com experiência, o Edson Brunfeld e o Paulo França. Né? Quando tinha aquele embrólio de ponte do Pedro, ponte do João, não vou falar do Antônio, não vou falar dos dois aqui, mas de quem era a ponte, qual era a melhor ponte, aí um dia eles disseram para mim, o Edson disse, Mário, por que tu não faz uma ponte ali do lado igual, à mesma altura, as vigas no mesmo lugar, duplica? Será que dá certo? Aí um dia eu estava indo com o Paulo França no outro lugar, passamos na ponte e ele disse, Mário, é só fazer uma ponte aqui, vamos duplicar.
Eu disse, dois, com todo o respeito que eu tenho, macaco velho, né? Me deram essa ideia porque realmente é viável. Então vamos estudar. Então a gente em tempo recorde fez aquela ponte e funcionou, né? Então são questões assim de equipe de trabalho que estão juntos, né? O saudoso Paulo França, o Edson, que agora vai para o SAMAI, que com toda a experiência tem compartilhado isso com a gente também, tem nos ajudado, e vários outros secretários, todos na realidade, né? E secretários têm compartilhado a gestão, a equipe, né, os servidores públicos, todo mundo, né, a nossa equipe lá do gabinete, né, a minha retaguarda nas redes e todo esse pessoal que tem nos ajudado. Aqui não vou citar porque são 3, aí vou me alongar muito aqui, né? Mas em especial também quero mandar um beijo para a Su, para minha amada Su, que compartilha aí, às vezes melhor nem compartilha, fica com a minha ausência, né? Mas tem me carregado aí na caminhada, no dia a dia. Um beijo, Su, te amo, e as minhas filhas e toda a minha família que tem estado comigo também, né? E Deus, sobretudo, que é a minha luz, minha base, meu Salvador. E eu falo aqui de novo, eu já falei uma vez, né? Se não fosse Jesus na minha vida, eu tinha pulado a ponte de ferro. E repito isso, né? Por isso eu acredito que Jesus pode mudar a vida, inclusive de quem mora na rua, em qualquer lugar. Perfeito. E que eu gosto sempre quando o senhor finaliza, né? Que Deus abençoe a cidade de Blumenau. Isso, que Deus abençoe a cidade de Blumenau. É isso aí. Muito legal, perfeito. Obrigado. Que Deus abençoe a todos nós, né? Amém. E a cidade, nos dê sabedoria. Sim. A minha oração de manhã, eu não fico pedindo muita coisa para Deus, né? Eu sempre peço a Deus me dê sabedoria e discernimento. Sabedoria, discernimento, sabedoria e discernimento. Porque eu não sei o que vai vir. A gente não sabe o que vai vir, né? Quando vai à prefeitura, tem uma agenda. Às vezes tu consegue cumprir. Às vezes a agenda muda no meio do dia ou no início dele, né? Então, se tu não tiver sabedoria e discernimento, de nada adianta, né? Então eu peço isso e Deus tem nos dado e tem me dado isso, né? E Deus tem abençoado a cidade, né? Deus abençoe a cidade de Blumenau aí, nos dê um ano de 2024 próspero, cheio de alegria para todo mundo, para cada um de vocês, e um Natal onde o verdadeiro Espírito, que é Jesus, esteja presente no seu coração e na sua família. Esse é o meu desejo. Cara, que sensacional. Prefeito, muito obrigado. Mas a gente quer dar um presentinho, né, também de Natal. Esse aqui o senhor já tem, né? Já tem, até com o meu nome, né? Esse aqui a gente acabou colocando de novo, mas talvez a gente, né, tire ali, podia fazer para Su, né? Porque daí fica Vamos providenciar um Vamos pra providenciar, ela. Bota então. Amada Su. Isso, que já virou o nome, né? Tu é a voz da consciência, ela é a Amada Su. Sim. Então, mas de qualquer forma, né, receba aí com carinho. Só que assim, a gente pensou, não dá para dar só o presente repetido pro prefeito, né, cara? Vamos fazer já uma coisa diferente, já uma coisa que a gente tá planejando para 2024, já que ele deu o spoiler aqui, né, de algumas coisas que vão acontecer em 2024. A gente também vai dar um spoiler aí pro que vai acontecer os próximos convidados receberão uma meia do Blumencast. Olha só, da Cia da Meia, né? Então, inclusive, aí, ó, com todas as referências da cidade, a capivara que a gente falou, a torre da igreja, aí, ó. Vou abrir aqui. Abre pra mostrar aí pro pessoal, ver se tá fácil aí de... Pode rasgar o pacote. É engraçado esse negócio da Amada Su, né? A gente usou essa expressão em Salmo fala de meu amado é meu, né? Então a gente começou a usar isso já desde o casamento, desde que a gente namorava. E isso faz quantos anos? 23 anos. 23 anos. E esses dias ela tem ido em alguns lugares, aí o pessoal diz... Você é a Amada Su? Virou, né? Ficou, né? Eles não conhecem ela por Sueli, Amada Su. Amada Su. Que legal, olha aqui, ó. Vamos lá, olha só, gente, que legal. Cia da Meia. Top, né? Top. Outra empresa fantástica, né? Que gera muitos empregos aí, movimenta a economia. Então a gente está nessa parceria aí para 2024, presenteando os nossos convidados. E o prefeito Mário é o primeiro a receber. Já tenho meia para usar ano que vem. Legal. Fechou, gente. Prefeito, mais uma vez, obrigado. Sensacional sempre conversar com o senhor, tá? E é isso, né? Só reforçando os teus pedidos, né? Que Deus sempre te dê, então, sabedoria, né? Discernimento aí. E agradecer muito por esse tempo que é tão concorrido, né? De ter separado esse tempo aqui pra gente poder conversar um pouquinho aí sobre a cidade que a gente ama tanto, né? Isso. Os blumenauenses amam também. E que a gente possa se encontrar, né, no ano que vem, talvez um pouco com mais tempo, né? Para a gente conversar um pouco mais aí, né, desses 4 anos, né, que na verdade são 6 de mandato. Eu quero fazer uma boa provocação, quem sabe em janeiro, fevereiro, a gente bate um papo já de começo de ano, se vocês quiserem, se houver a agenda de vocês, que aí é mais, em tese, um pouco mais tranquilo, né? Boa. Então aí a gente já pode falar um pouco, talvez, dos projetos, planos, das ações, daquilo que tiver em andamento, né? E aí falar um pouco mais nessa direção, bater um papo nessa direção. Pode deixar. Maravilha. Né? Então vamos nos programar, falaremos aí com a sua assessoria e vamos fazer acontecer. Fechou. Tamo junto. Deus abençoe. Parabéns a vocês também. Obrigado, prefeito. E obrigado, Joyce.
né? Obrigada também. Por ter nos acompanhado. A voz da consciência aí, ó. Olha que legal. E obrigado, né, obviamente, que para você que está nos acompanhando, que nos assistiu, que, né, estava aqui com a gente, né, nessa mesa, porque a gente sabe que vocês se sentem parte dessa mesa, dessa conversa aqui fantástica. Então, mais uma vez, só pedindo para que você possa se inscrever no nosso canal, episódios inéditos do Blumencast, todas as semanas. Eu acho que esse é o nosso antepenúltimo episódio da terceira temporada, né? Temos, então, mais 2 episódios para concluir a terceira temporada do Blumencast, para daí, então, voltarmos com força total na nossa 4ª temporada, com convidados fantásticos, convidados inéditos, não só o prefeito, né, mas que é importante ele vir aqui, mas também a gente trazendo, né, pessoas novas aí que ainda não contaram a sua história, né, sua história aí de contribuição para a cidade de Blumenau. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, a gente já está fazendo uma lista ali, ó, né, das prováveis pessoas aqui, vocês vão gostar bastante. Tá? Siga também @Blumencast, que lá você vai lembrar e conhecer, né, o que há de melhor na cidade de Blumenau e muitas curiosidades, certo? Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Eu sou André Cantoni e até lá. Tchau!